Sejam bem-vindos de novo, galera. Esse é o episódio 21 aqui do podcast Pode Falar Empreendedor, mas hoje o tema não será negócios. Vamos falar aí de pais e filhos. E eu e meu amigo Cláudio colocamos o tema aqui, pais e filhos. O exemplo arrasta. E a gente vai mostrar isso como uma criança pequena, nossos filhos pequenos, o como o exemplo vale mais do que 1000 palavras. E o Cláudio tem uma história legal, a gente estava aqui nos bastidores falando um pouco, mas eu acho legal você se apresentar. Eu agradeço, né? Você dirigiu, veio até aqui, né, para gravar esse podcast e eu tenho certeza que vai ficar tanto lições para os nossos filhos no futuro, quanto para novos pais aí de primeira viagem, quanto até eu sei que a gente vai falar algumas coisas aqui, até para quem tá meio perdido ainda, não tá se Não sabe se encontrando. vai ter filho ou não, né? Eu acho que vai ser assim um tema que não é negócios, mas tá no topo ali do que eu gosto de falar, do que eu gosto de estudar, porque Legal. quando você vira pai é isso, ou você se prepara e busca ser cada vez melhor, Sim. porque não tem responsabilidade, na minha visão, maior do que um filho no mundo, ou seja, o que ele será no futuro tem a ver com a gente agora, o que a gente está fazendo. Exato. Então fala um pouco aí da sua história, do por que você aceitou esse convite, por que você quer falar desse tema. Então, primeiro, cara, agradecer você, né, pelo convite. Na verdade, eu te convidei primeiro, aí você falou, não, vamos lá no podcast e tal. Eu falei, Foi. cara, não posso negar. Tá aqui do lado, a gente tô em Jundiaí, dá 40 minutos daqui. Sim. Então eu falei, não, eu vou lá, vou tirar esse período da tarde aqui. Peguei uma folga no trabalho ali pra vir, porque eu trabalho com TI, trabalho com tecnologia da informação, mas eu sou agilista, então eu trabalho mais ali na parte de faço o meio de campo entre a área de negócio com a área de tecnologia, então eu ajudo ali nessa organização, fiz isso minha vida toda, minha formação é em sistema de informação, tenho uma pós-graduação em MBA em gerenciamento de projetos, mas eu acho que tem tudo a ver com o que eu vivo, sabe? Eu sempre procurei falar assim, cara, aonde que eu posso trazer o que eu trabalho, a minha formação, que eu dediquei um esforço ali, que eu dediquei um tempo ali em cima, para também ajudar as pessoas no dia a dia. Então, eu sou casado, tenho um filho, Mateus, de 2 anos e 3 meses, e aí já vai um primeiro spoiler aqui, minha esposa tá grávida do segundo filho, a gente ainda não sabe o sexo. Na verdade, aqui é o primeiro lugar que eu tô falando assim abertamente. E ela fez 3 meses agora de gestação, então a gente tá bem ansioso para saber o que vem aí, se vai ser mais um menino, se vai ser uma menina. Tem preferência ou não? Olha, todo mundo fica falando, não tem preferência, a gente sempre falou, não, a gente tem preferência, menino. Primeiro porque eu vou ter menos gasto, né? Já Sim. tem um monte de roupa lá, Sim. já tem coisa que tá lá guardada, que ele usou pouco. Segundo porque a gente acredita que a gente sabe lidar melhor com o menino. Sim. Mas, óbvio que se vier uma menina, a gente vai amar, vai tratar ela da mesma forma. Eu tenho uma irmã, né? Então, minha irmã não mora aqui, mora em Portugal. Então, assim, eu tive um convívio com uma menina em casa. Eu acho que vai ser também legal pro Matheus se ele tiver. Sim. Até para ele saber respeitar, até para eu conseguir colocar mais ensinamentos, né, para ele, do tipo, cara, é menina, a gente tem que respeitar, a gente tem que cuidar, né? Então, assim, a preferência é menino, mas se vier uma menina, tá de bom tamanho. Cara, e acho que é isso. Eu vim de uma família, né? Meu pai e minha mãe são casados até hoje. E vim de uma família simples, não tenho nenhum destaque, assim. Mas meu pai sempre me ensinou muitos valores, né? Eu acho que isso é o importante que faz a gente, cara, caminhar o resto da nossa vida. É o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, são os valores. Porque são os valores que ele vai levar para a sociedade, para a vida dele, que ele vai levar também para a família dele. Né? Então, me casei com 25 anos, se eu não me engano. A gente passou 4, morava no ABC, a gente passou 4 anos aqui, passamos 2 anos e meio fora. Moramos fora 2 anos e meio. E aí o Mateus nasceu lá na Irlanda. Foi uma experiência... Ele é um irlandês. Ele é quase um irlandês, porque lá eles não consideram, né? Só se você é por sangue, mas... Cara, foi uma experiência muito forte, acredito que a gente vai falar dela aqui mais pra frente. Do nascimento dele ali, pra mim, como pai, foi um choque, foi uma virada de chave mesmo. E aí a gente tá aqui em Jundiaí, voltamos faz, acho que 2 anos. 2 anos já, quase. Tem vários ganchos aí, né? Primeiro, da gravidez aí. Você falou de menina, aí você vê como é eu. Meu sonho, meu objetivo é mais uma menina, né? Ser pai de 2 meninas. E aí você falou de ser mais fácil, e aí eu falaria a mesma frase de ser pai de menina, né? Então, já tem um gancho gigantesco aí. Mas
Por que na sua visão ou da sua esposa? Por que é mais fácil? O que vocês enxergaram no Mateu? Por quê? Porque eu, tendo sobrinhos, eu sendo o mais velho, né, de 3 homens, eu já penso outra coisa, né? Eu já acho que é muito mais difícil. O 220 do menino, a arte que o menino faz, as coisas que o menino faz, eu acho muito mais difícil. Mas fala aí a sua visão, E todo porque... mundo fala, né? Não, ser pai de menina, falaram pra mim que ia ser fácil ser pai de menina e aparece aquelas meninas que colocando a casa pra baixo, né? Existe, É. mas tem mesmo. Mas fala a sua visão aí, por que você acha mais fácil? Porque ser pai, mais um menino agora, se vier mais um menino, porque... Na verdade, eu acredito que a gente acredite que seja fácil pelo fato da gente já conhecer o caminho. Sim, A gente nunca teve uma filha menina, então a sim, gente nunca trilhou esse caminho. A sim, gente nunca, né, abriu essa mata, não sabe o que vai vir pela frente. A gente tem alguns exemplos, amigos próximos mesmo, cara, que tem filho menino. E a gente vê o tratamento e a gente vê até o crescimento dos dois. sim, Sabe, do Mateu, que é menino, eles têm acho que 1 ano de diferença. E são pessoas que moram aqui, são colegas nossos, né, que moram em Dayatuba. E a gente vê o crescimento dos dois, é muito semelhante, sim, sabe? Então, a gente acredita que o menino seja mais fácil cara, a menina você tem que tratar um pouco mais de carinho. Você não pode falar tão ríspido quanto, né, você falaria para um sim, menino, sim. né? Mas tem o lado bom também, que eu acredito que seja, cara, é de você ser o melhor pai para ela, porque depois ela vai buscar um marido, Ah, sim, isso é fato. né? E aí qual que é a régua que ela vai buscar essa pessoa? Então, acho que também tem uma responsabilidade muito grande você ser pai de menina. É, Mas eu acho que é bem nessa linha assim mesmo, né? E eu posso falar, olhando, né? Vamos olhar a nossa geração, a outra geração, os nossos pais, aham, né? Que seriam os avós dos nossos filhos. sim. E aí é uma história bem complicada, assim, né? Porque eu perdi uma irmã, eu seria o mais velho, né? Uhum. E eu perdi uma irmã bebê ainda, né? Por pneumonia, Priscila. E a ideia de ter um casal, pelo menos um casal, não deu certo, porque veio o Thiago, a Priscila e o Thiago, a Priscila faleceu, e aí, vontade, né? Sonho, meu pai e minha mãe, não, tem que ter menina, tem que ter outra menina. E aí veio um irmão, veio outro irmão, e minha mãe falou, não, vai ter 10 filhos, mas se não vier uma menina, eu não vou parar. E, então, depois de 6, 7 anos, 8 anos quase, veio a caçula. Então, eu tenho meu pai durante, eu sendo mais velho ali, 8 anos de educação, de um pai pedreiro, rígido, né, exigindo o melhor dos filhos, de ajudar em casa, de estudar, de ir bem na escola, e vindo uma menina, né, o quão ela amoleceu. E aí você vê como isso é doido, porque eu acabei, óbvio, espelhando meu pai em várias coisas na vida, né, mesmo não sendo pedreiro, mas a atitude, o jeito que meu pai é, eu fui muito pro lado dele. E minha esposa sempre reclamou disso, né? Ah, você é muito sensível, você não sei o quê. E em 2018, quando descobriu a gravidez, já tava por um fio o casamento, né? A gente já tava do tipo assim, ah, não aguento mais, não sei o quê. E eu do lado dela sempre falei, olha, eu sei o jeito que você me falou desde o início como você era, posso não gostar de uma coisa ou outra, mas eu jamais terminaria um relacionamento pelo que você é, ainda mais pouquinho que você estuda e olha como a gente é formado lá atrás, lá na primeira infância, muito difícil você mudar certos padrões. Você melhora algumas coisas. Mas a educação que eu tive do meu pai ali, até 6, 8 anos, isso reflete até hoje. E ela já não, ela teve uma outra educação, uma outra visão. E aí eu falei, meu, eu tenho que ser pai de menina. Assim, eu sonhei que eu era pai de menina, porque eu lembro o como meu pai amoleceu quando a Raquel chegou. E até hoje, né? A maneira que ele trata ela, mesmo sendo a É caçula. diferente dos É irmãos. óbvio, você vê a caçula de 30 anos que ela tem, e eu tenho 37, mas você vê que amoleceu. E eu Aham. falava, cara, eu tenho que ser pai de menina, tenho que ser pai de menina. E você tava lá, né, Alex? No Chá Revelação, você tava, né? No da bexiga, você tava? Você foi no de bebê, né? Isso. Cara, quando estourou as bexiguinhas rosa, eu lembro até hoje a emoção. Alguém me levantou, parecia que eu tava voando. Ah, E a... não. Da bexiga. Ah, você tava, porque a Sueli tava de azul, queria, Tava. sim. Não tava no outro. Sim, você tava. Cara, e a Júlia realmente amoleceu. E a gente tá casado até hoje, tem muito a ver com a Júlia, porque é o que você falou. Eu vejo meus sobrinhos, como meus irmãos tratam, os meninos, né? Cara, não tem como, você não consegue. A maneira que você educa, a brutalidade, às vezes, que meu pai, que meus irmãos são com os meus sobrinhos, você não consegue ser com uma menina, né? Nem que você tente, não dá. Tipo, É instintivo, né? aquela coisa do homem, do protetor, aflora muito mais com uma menina, né? Não tem como, né? Então, eu nem vou dizer que seja mais fácil ou mais difícil, mas é muito diferente. Não dá pra você colocar no mesmo balaio educar menino e menina, né? Menina.
Eu acho que assim, o exemplo, você falou uma coisa muito importante, o exemplo que você dá hoje pro Matheus, de como ele deve ser como homem, é bem isso mesmo, vai ser muito espelho lá na frente, até subconscientemente, ele vai absorver coisas ali que ele vai replicar do pai, do Cláudio. Agora, menina, é o que você falou, ela vai espelhar isso no futuro marido. E aí, por que que eu digo isso? Porque minha irmã tentou ir para relacionamentos assim, muito fora do padrão do que meu pai era, trabalhador, dedicado à família, muito religioso. Minha irmã tentou ir para uns perfis meio perdido na vida, mas casar não conseguiu. Ela casou com meu cunhado e trabalhador, o menino, os dois juntos têm uma loja de material de construção. Cara, então é muito louco, porque do tipo assim, meu pai, a maneira que ele foi com ela, essa amolecida que ele deu, mas sempre protetor, o meu cunhado, o cara que ela escolheu pra casar, e aí você vê o meu sogro como é, apesar da minha esposa reclamar de várias coisas, cara, mas meu sogro é lemãozão, caminhoneiro, você vê o jeito que ele é, cara. Não é nem que eu seja igual a ele, mas ela, alguns valores, você vê que vem do pai também dela. Então, assim, você pode até tentar fugir, como ela tem 2 ex, ela é noiva de um outro cara, que não tinha nada a ver comigo, nada a ver com o pai dela. Então, eu acho legal a gente ir pra esse lado. Buscou alguém que era igual, Ela buscou- semelhante ao pai dela, né? Conscientemente, ela buscou o oposto. Se você vê o ex dela, eu conheci ela era noiva, né? Então eu acabei sabendo um pouco do relacionamento dela antes dela ficar solteira e eu começar a namorar com ela. O ex dela é o oposto do pai dela. Tem nada a ver com o pai dela, de valores, de família, trabalhador, tem nada a ver. Hoje eu não sei como tá esse moleque, mas na época não tinha nada a ver. Então ela tentava buscar algo oposto, como se tipo, ah não, meu pai foi muito rígido, muito bravo, né? Lemãozão, muito bravo. Não é isso que eu quero. Mas no fim, ela acabou casando com alguém muito parecido com o pai dela. Subconscientemente, ela se ligou a mim sem nem perceber, e eu, óbvio, só fui descobrir depois, por causa de certos valores e princípios que o pai dela, que o meu pai tem. E aí, isso é algo muito forte, né? Olhando concepção ali, desde do nascimento até os primeiros, né, estímulos visuais, auditivos. Se você olhar ali o cérebro, que é uma esponja gigantesca, ali nos primeiros 6 anos de vida, você tem certas decisões que você vai tomar inconscientemente sem nem perceber mesmo. Tem estudos comprovando isso. E aí que entra, acho que o legal desse podcast é essa clareza, né? Eu vejo o Matheus treinando com você, e aí a Júlia me ajudou nessa mudança de fase, né? Eu já falei aqui várias vezes, né? O Rafa já veio aqui, meu médico veio aqui, já veio vários profissionais que me ajudam. Cara, eu acho que assim, é tão poderoso, por isso que o tema é pais e filhos, o exemplo arrasta. E aí, eu vejo você treinando jiu-jitsu, eu vejo você vai no cross, acho que é a sua esposa que gosta, né? Sim. E ele lá pulando e fazendo as coisas, cara. E você vê que assim, você não precisa forçar nada, você vê que é natural dele, né? Ele quer fazer, ele quer, por mais que é uma diversão, uma brincadeira, mas ele vai levar isso pro resto da vida. Tem alguma situação assim, alguma coisa que você tentou falar ou fazer com ele não quis? Ou é do Matheus mesmo? Ele por osmose, ele vai absorvendo o que você e a esposa e como vocês agem? Cara, a questão do esporte, ela tá muito já enraizada, tanto em mim quanto na Paty. Eu vou Sim. voltar um pouco, você tava falando, eu fui até buscando aqui na memória, e eu lembro que a minha mãe, ela competia em natação. Legal. E a gente ia ver ela competir. E os meus pais, a gente era sócio de um clube lá no ABC, e eles me incentivavam muito a jogar bola. Sim. Cara, eu tenho uma imagem muito nítida na minha cabeça, que foi quando tinha um campeonato lá, o Dente de Leite, eu vou voltar no Sim. Matheus, tá? Mas é que eu acho que faz sentido, Não, mas já que a gente falou dos sim, pais, sim. a gente vai trazendo de geração Sim. em geração, É legal pra isso. gente trazer como o exemplo realmente arrasta. Sim. E o meu pai, eu lembro do dia que eu tava no começo da escada, minha mãe na ponta, ligaram pra ela porque eu tinha entrado na fila de espera pra jogar bola, entrar num time lá do campeonato. E eu lembro que ela ligou e falou assim: "Olha, ela me chamou, eu tava na ponta da escada, lá em cima da casa onde a gente morava, e ela falou: "Ó, ligaram aqui, abriu uma vaga, você vai começar a jogar". Eu tô falando isso, cara, e tá me vindo um negócio assim, uma sessão de nostalgia, por quê? Porque às vezes eu me pego sonhando com eu entrando em campeonato, cara. Legal. E eu falo, caramba, olha só, como tá sendo legal esse podcast mesmo, porque eu tô fazendo essa linha. Então eu via minha mãe competir e meus pais sempre levaram muita gente no esporte, Sim. né? Incentivaram muita gente a praticar esporte. Por mais que eu sou o que gosta mais, minha irmã não é muito fã, não. Mas assim, isso foi sempre muito, muito vivo pra mim.
né? Então sempre jogando bola, na escola, eu entrava no time de basquete, de voleibol, time de futsal, sempre tava envolvido assim, né? A minha esposa, ela sempre foi do basquete. Então ela foi federada pela Janete. Então ela treinava e treinava assim, treinava forte mesmo, sabe? Era manhã, tarde e noite. Inclusive na escola que ela entrou, depois mais pra frente a gente, né, quando se uniu lá, a gente descobriu que, cara, era a mesma escola que eu estudei. Oi? Quanto tempo você tá com ela? Ah, pergunta difícil, né? Mais ou menos. Vai ser uns 13, 14 anos É, já. isso que eu ia falar, mais de 10 anos, mas é bastante. Entre namoro e casamento. Sim, é bastante. Tá? Foram 5 de namoro e o restante aí agora 7, 8 de casado. Sim. E ela sempre foi do basquete, sempre treinou, então ela sempre teve muito Legal. essa disciplina do esporte. Hoje com o Matheus, e aí quando a gente casou, eu eu não treinava jiu-jitsu ainda, comecei depois de namorar, depois a gente começou a namorar que eu entrei no jiu-jitsu. Então eu sempre gostei também do jiu-jitsu. Por quê? Porque eu tenho uma lesão no joelho, eu não posso correr. Eu amo correr. Jogar futebol, mas Jogar futebol e tal, ele dói muito, meu Essa joelho. lesão da onde saiu? Cara, eu tive um problema, acho que tinha 17 anos, 16, 17 anos, eu tava entrando na faculdade, que eu descobri essa lesão. Ela é um pedaço de osso com cartilagem que ela destaca do fêmur. Nossa. Então você tem que fazer uma mosaicoplastia. Ela tem que, você tira do lado do joelho e põe embaixo. Por minha perna ser arqueada, eu tenho muito esforço na parte de dentro da perna. Consequentemente, cartilagem ali já é praticamente zero. Hoje eu acompanho mais. Tem um médico que me acompanha e tal. Então, assim, eu tive que evitar. Sim. Eu tive que me adaptar. Falei, cara, futebol não dá. Sim. Se eu jogar bola uma vez, eu vou ficar uma semana parado. Sim. Então, eu fui pro jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu eu tenho menos impacto. Existe torção, mas é menos impacto. Sim. Então, eu consigo ter uma longevidade maior. E aí, eu consigo treinar. A musculação, eu não tenho problema com isso, né? Então, essa lesão, por causa dessa lesão que eu precisei me adaptar, que eu fui pro jiu-jitsu, né? E aí, eu sempre pratiquei jiu-jitsu. E quando a gente casou, ela também queria um esporte, só que ela não se encontrava. Sim. Ela queria jogar basquete, mas não é a mesma coisa. Então, e a gente achou o CrossFit. Vamos ver se realmente é essa galera que fica correndo aí no quarteirão e fica levantando pneu. E a gente viu que não. Então ali a gente já desmistificou uma coisa. E ela começou no CrossFit, eu fiz 1 ano e meio de CrossFit junto com ela. E aí continuou. Então eu, jiu-jitsu, musculação... Mas lesiona ou é lenda também? Porque tem outra lenda... cara... Lesiona mesmo ou você é lenda? Eu acho que se a pessoa for negligente, sim, vai lesionar. De qualquer forma, acho que qualquer esporte que você faça, que você não fizer da forma adequada, você vai ter uma lesão. Sim. Mas se você seguir certinho o coach que vai estar lá te explicando como que é o exercício, eu acho que é mais difícil você saber seu limite. Não adianta você querer, você tá levantando 100 quilos lá, você querer levantar 120, 130, 140 sem uma preparação antes. É igual musculação, entendeu? Então eu acho que vai ter essa lesão, a mesma coisa no jiu-jitsu. Se eu não tiver o meu time ali certinho, quiser acelerar mais do que isso, eu posso ter uma lesão. Mas ela nunca teve. Mas ela nunca teve e eu também nunca tive, mesmo tendo meu problema no joelho, né? E aí a gente foi pro CrossFit. E aí quando a gente veio pra Jundiaí agora, ela encontrou um CrossFit, onde ela falou, eu quero fazer esse CrossFit aqui, vou ficar aqui, gostei do pessoal e tal. E eu tinha encontrado a academia, que é a Gracie Maitá que eu treino hoje. Sim. E aí eu falei, beleza. Só que a gente sabia que a gente precisava colocar o Matheus em alguma coisa. Sim. Só que com 2 anos você não consegue colocar CrossFit a partir de 4 anos. Isso que eu ia falar, muito difícil. E o Jiu-Jitsu é a mesma coisa, 4 anos. Falei, Paty, o que a gente consegue fazer, e aí seguindo algumas pessoas que dão aula para criança, eu sei que existem algumas adaptações. Sim. Que aí a nossa responsabilidade como pai é começar desde já. Então a gente já começou inserindo algumas coisas dentro de casa mesmo. Algumas posições do Jiu-Jitsu eu já inseri pra ele. Então a gente tá ali brincando, ludicamente eu já falo pra ele. Falo, vem pra montada, vai pro 100 quilos. Sim. Então ele já vai ligando isso. Quando ele chegar com 4 anos, ele já vai estar na frente, porque ele não vai precisar aprender isso, ele meio que já tem uma noção. E aí, cara, ele pegou o gosto. Então sábado, tem o jiu-jitsu lá, e é bem aberto, os caras vão treinar, levam os filhos. E ele vai junto comigo. Inclusive no último treino que eu fui, ele fez o treino junto comigo, cara. Foi impressionante. O professor falou, mano, tem que filmar isso, olha isso. Ele fez polichinelo, fez aquecimento de perna, queria ver as posições, sabe? Ficava quietinho, eu falava, tem que respeitar o professor agora. Ele tá falando, não é pra ficar falando. E ele obedecia, sabe? Ele ficava prestando atenção. Na posição que tinha que quedar, ele queria fazer também. Então eu ia lá, simulava, pegava ele, mas é uma questão adaptativa. Sim. Né?
Então ele já vai se adaptando a esse ambiente, né? Então a mesma coisa do CrossFit, quando é de sábado, a gente vai e leva ele. Agora não, minha esposa tá grávida, mas ele já pede. Sim. Ele fala, então, tipo, ele dá sinais que ele tá com saudades, digamos assim, né? Sim. O único esporte que a gente encontrou que conseguiria encaixar ele é a natação. Sim, isso exatamente. Então, Você bebê, né? exatamente. Então, cara, toda sexta-feira é sagrado. Isso aí. A gente leva. Até falei pra minha esposa, falei, nossa, parece que é a única rotina que saiu 100% é a do Matheus na natação. Mas é sagrado pra gente. Ele gosta. Então eu acho que a gente, como pai, a gente tem que ter o esforço de levar. Sim. E a gente fica mais tranquilo. Ah, né? sim, isso é importante. Sem contar os benefícios que a natação te Sim. traz. Pra saúde, né, de respiração, dele ficar mais esperto, dele ter a disciplina de parar pra prestar atenção no professor. Então, e aí quando a gente faz alguma coisa em casa, cara, já vai automático. Ele quer imitar, sabe? sim. Ele quer fazer. Sim. Então, a gente o exemplo é o exemplo, né? Sim, É a sim, gente fazendo, levando e a gente mostrando o que tá fazendo. Outro dia tem um vídeo bem engraçado que eu fui pro jiu-jitsu, aí minha esposa me mostrou. Ele era até mais novinho. Tinha nem 2 anos ainda. E aí ele vai, ele põe o tênis, aí ele vai até a porta, aí ele volta, aí minha esposa fala, mas o que você tá fazendo? Aí ele, tô indo pra academia. Ah, muito... Me imitando, Sim, e é exatamente sim. a rotina que eu faço. Sim. É de colocar o tênis e ali na porta, dou um beijo nele, dou um beijo na minha esposa e eu vou pro jiu-jitsu. Sim. E ele pegou isso. Fala, então assim, já tá ficando enraizado, sabe? A gente passa pela academia, ele fala, a academia do papai. Outro dia a gente tava andando também, eu levo ele pra andar muito de bicicleta, né? E aí a gente foi até a academia porque ele tava sem água, ele queria água. A gente entrou na academia, entrei na academia, sabe? Mostrei o ambiente pra ele. Falei, ó, e aí você vai ensinando os valores. Sim. Eu acho que isso é muito importante também, a gente como os pais, que não é só levar. Ah, mostrei aqui o jiu-jitsu. Não, mas qual que é o valor que a arte marcial me sim. traz? Né? Qual que é o respeito que eu Sim. tenho que ter pelas pessoas? Mesma coisa a academia, não é porque eu vou na academia que é festa, que é zona. Sim. Não, tem uma ordem. Então, filho, ó, aqui é a ordem, ó, não pode gritar, não pode fazer barulho, ó, tem que respeitar as pessoas, tem que organizar. Você tava falando da organização, ele já tem, outro dia ele comeu, sobrou um pouquinho no prato. Cara, e é impressionante, são 2 anos. Sim. Você fala, como que 2 anos tá fazendo isso? Ele saiu da cadeirinha dele, foi até o lixo, levou lá, bateu o pratinho dele, jogou na pia. Falei, Patrícia, de onde que ele... Eu falei, não, mas é porque ele tem isso daí lá na escolinha. Sim. É a ordem que você tava falando. Sim. Então, ele já tá levando. E quando ele vê alguma coisa desorganizada, o sapatinho dele, alguma coisa, ele vai lá e ele coloca. No lugar que a gente deixa os sapatos quando entra em casa. Sim. Sabe? Então, isso vai enraizando. Ele que tem 2 anos, vai enraizando. Então, ele vai crescendo com esses valores, sabe? Com esses princípios que eu acho que é importante. Que a gente tem que ter como pais a preocupação, né? De ensinar isso pra ele, porque é o que ele vai levar lá pra frente. Não, e você falou, você citou várias coisas aí, e você vê como o tema tem tudo a ver. O exemplo arrasta, porque eu cresci vendo meu pai correr, ele fã do Rock Balboa, então, tomava ovo puro, aquelas coisas do filme, sabe? Caramba. Virava ovo na goela, comia umas gororoba lá, corria 20 km, treinava boxe. Cara, eu vejo o povo do CrossFit hoje, não os profissionais, mas os amigos que treinam, o negócio da corda, o povo trançando o pé pra subir a corda. Cara, meu pai subia em L, cara. Tipo, eu não vejo ninguém hoje. Óbvio, profissionais eu vejo, mas pessoas assim. E meu pai é amador, né? Não é comum. Você subir só em L, cara, perna esticada, e você subir só no braço. Então, meu pai fazia flexão, flexão de ponta-cabeça, abdominal de ponta-cabeça. E eu cresci vendo aquilo, né? A gente ia aqui em Campinas, na Lagoa do Taquaral. Hoje melhorou a academia que tem lá, mas a gente chamava de Academia dos Flintstones. Você fazia rosca direta com roda de trem, cara. É muito louco. Lá na Terra do Rafa, É lá muito- na praia tem uma. É muito louco isso. E aí você vê assim, eu sempre, o gordinho nerd, lá atrás, né, criança, adolescente, eu não queria ir muito por esse caminho, sabe? Eu, não, nada a ver, eu quero jogar videogame, quero computador. Mas você vê assim, depois de velho, né, entre aspas, 37 anos, mas é tão poderoso o exemplo que virada de ano, eu refletindo, inclusive no podcast, né, no número 1, eu falei, tô muito gordão, nunca tive baixa autoestima, nunca me preocupei, sempre fui o cara do intelectual, casei, tenho filha, realizei sonhos, viajei para onde eu queria, mas isso tá me incomodando. Agora, 2023, nunca me incomodou, mas agora tá incomodando. E aí você vê que
Ah, o cara em 6 meses, um puta resultado, perdi 29 quilos, tô treinando todo dia. Cara, mas olha que louco, do tipo assim, se você olhar lá atrás, e aí você falou do seu pai, da sua mãe, falou que competia natação, você vê que, tipo, nada é o acaso. Você vê que nem você falou, não basta levar, não é falar. Porque até aí eu tenho vários amigos que o pai e a mãe, ou pela rotina de trabalho, ai, mas quando ele era pequeno, eu paguei karatê, paguei jiu-jitsu, paguei isso, mas, cara, não interessa, né? Porque isso não é exemplo. Você pagar pro seu filho fazer algo não é exemplo. A criança, principalmente, comprovado até os 6 anos, ela é ensinada pelo exemplo, pela prática do que ela está vendo ali. Ela não consegue ainda interpretar, não, que eu vou fazer karatê que é bom, jiu-jitsu porque é bom. Ela não consegue, mas se ela vê, como o Matheus tá vendo você fazer, é instantâneo. Então, nessa virada de ano, a Júlia já estava querendo ficar mais no sofá, querendo assistir, ela já estava perdendo a atividade dela porque eu estava dessa maneira. E aí, em questão de 30, 60 dias, quando ela viu eu indo para academia todo dia, ela viu eu perdendo peso, ela viu eu ficando mais forte, levantando coisas que eu não levantava antigamente, aquela coisa de, arrasta a mesa porque vai tirar o tapete, né? Levanta o sofá para tirar o tapete. Coisas que eu sofria e eu comecei a fazer de forma tranquila, a Júlia começou instantaneamente, não quero ir pra academia junto, não quero pular, não quero escalar isso aqui, não quero fazer igual. E aí você falou do Matheus fazendo isso, das coisas que ele faz, cara, muito louco. Você vê a Júlia, ela sabe que ela tem que tirar a plaquinha, o pino das placas, porque ela não aguenta. Cara, ela executa a remada perfeito. Você vê ela puxando, fazendo remada, sem peso nenhum. Mas você vê a execução da remada, você vê ela fazendo, quer deitar na mesa de supino, e aí eu tem uns pezinhos de 500 gramas na academia. Cara, você vê ela fazendo supino com halter livre. Eu faço o Matheus levantar, fazer deadlift com 5 quilos. Mas é muito louco, cara, do tipo, você vê que assim, eu não ensinei, ela me viu eu fazendo remada, ela me viu eu fazendo supino, e ela replica o movimento, porque essa fase é assim, não é, filha, levanta, não adianta ensinar. Então, o que a gente vê, né, já entrando no, porque a gente tá falando de case de sucesso, mas se você vê a geração pangaré que a gente tem aí hoje, por isso que eu venho, é que eu mais uso, né, Alex? Não seja um pangaré. É o que eu mais uso. Por quê? O meu pai, ele me educou e me deu exemplos para não ser pangaré. Então, você falou de casamento, meu pai tá lá 40, eu tenho 37, perdi uma irmã, então, eles... 40 anos, 40 anos, porque minha irmã morreu, então nasceu ela primeiro, eles tiveram um filho no segundo ano já, completo 40 anos de casado agora. Cara, 40 anos de casado. E aí, 5 filhos, perdeu uma, meu pai pedreiro, nunca fez muito dinheiro, sempre endividado. Agora, com 60 anos, conseguiu o primeiro carro quitado, bom, né? Que até aí teve quitado os Monza da vida, os Uno da vida de pedreiro. Mas agora que ele teve um carro da Toyota, melhor, vai viajar para Minas Gerais, ver os amigos. E ganha muito, né? Hoje, demanda de pedreiro estourou e não tem tantos. Então, meu pai ganha mais dinheiro que você, Alex. Se ferrou. Tipo, ó, pode ser pedreiro ou massagista. Você já viu que ganha dinheiro. Mas é surreal, cara. Assim, eu falo, quanto meu pai ganha 10, às vezes mais de 10 mil por mês, é surreal. Porque você tem pessoas hoje estudadas, capacitadas e não estão ganhando 10 mil por mês. O Alex, Alex, ferrou, não ganha isso. Mas calma, vai ganhar. Mas meu pai, ó, porque é uma construção de 40 anos de pedreiro, de indicação e por aí vai. E aí, cara, sei lá, você casado sabe disso. E aí a Juliana, gênio forte, ela tem uma coisa dela, da parte alemã dela, disciplina, organização. Eu tenho uma outra educação italiana. E do tipo, a gente briga, discute, mas tá na mesa, almoçando de domingo. E ela já tem uma coisa diferente. Não, eu não quero, vou almoçar com parente que eu discuti. Mas depois faz paz. Então a gente, um choque, né, de educação, de gerações, de ela família alemã, eu família italiana. E aí, em qualquer discussão de trabalho, de vida, não sei se vale mais a pena, não sei o quê. Aí eu falava assim pra ela, mas que dificuldade que é essa? Se eu vi meu pai casado, sem dinheiro, 4 filhos, perdeu uma e, porra, não consigo nem... Até é difícil você falar de dor, porque a gente tá falando, se eu tenho 37, quer dizer que a Priscila morreu provavelmente aos 37 também. Cara, minha mãe tem o chaveiro até hoje da foto da minha irmã bebezinha. Tipo, imagina, cara. Tipo, não supera nunca a dor de perder um filho. E eu falei, a gente não tem isso. E aí, adolescente, fase de adolescente é difícil. Então, mas aí quando você tem 4 adolescentes, cada um fazendo merda de um jeito? Sem celular. Não, cara, você tem noção das coisas que meu pai passou. Meu pai recebeu a ligação de, seu filho tá aqui aprontando não sei o quê. Seu filho tá bêbado não sei onde. Outra filha tá não sei o quê. Cara, meu pai viveu, ali, sabe, durante... eu encabecei o mais velho, e aí,
né? Aprontei um pouco, já voltei pro eixo, mas depois vem outro filho, depois vem outro. Meu pai viveu sem zoeira, uns 8 anos só com um perrengue de filho, rebelde, e sabe, fazendo merda na vida, e o que é normal, mas quanto mais filhos você tem, a choque é maior. E meu pai trabalhador, cara, nunca descontou, tipo assim, na minha mãe. E esse exemplo, cara, você vê que a geração atual não tá tendo mais. Você vê, eu tenho até um pouco mais novo que eu, primos, um pouco mais abaixo de mim, cara, do tipo, sei lá, já tá no terceiro relacionamento, já tem filho com uma, filho com a outra, já, tipo assim, e aí você vê os filhos crescendo um pouco mais velho que a Júlia, ou da idade da Júlia, você já vê assim, cara, tipo, reclamando de coisas. Então, você vê o poder do exemplo, cara, do tipo assim, é quase que inquestionável, cara, porque a gente pode. E aí você vê meu pai, né, do tipo pedreiro, simples de tudo. Ele disse que não é inteligente, parou na quinta série de estudar, mas ele é muito sábio. Ele me pede desculpa por algumas coisas, por ter sido muito rígido, por ter batido muito. Cara, mas na sabedoria dele, do jeito dele, ele fez coisas e me educou de uma maneira que nem nessas situações de discussão em casamento. Eu falava pra Juliana assim, eu falava, olha, ok, né? Tipo, não é perfeito, como eu vi a vida do meu pai, nunca vai ser. Agora, essa porta que você tá vendo aí, seja a do quarto, ou a da sala, ou a da rua, você nunca vai ver minhas costas passando por ela. Tipo, é impossível, não existe desistir. Porque nem que eu queira, eu vou passar 10% que o meu pai passou. Porque eu tenho inteligência, porque eu sei fazer dinheiro, porque a gente não tem 4, 5 filhos, não perdemos a primeira filha. Ou seja, na hora que eu olho tudo que meu pai passou, eu falo, cara, é ridículo. Eu não tô tendo nem dificuldade nenhuma. Não, exatamente, é ridículo eu não conseguir ser um bom pai, ser um bom marido, trabalhar, pô, levanta, caiu, levanta de novo. Mínimo, né? Pandemia detonou um monte de coisa, foda-se, vamos pra frente, porque até aí meu pai enfrentou hiperinflação, enfrentou um monte, eu nasci em 85, meu pai já pegou as merdas do Brasil, já pegou Collor, já pegou tudo que aconteceu. Então, o que você tá falando do Matheus, você vê que assim, que nem você falou do pratinho, você vê o do tênis que ele colocou, o pai e a mãe é organizado. Aí você vai ficar brigando, às vezes até batendo no seu filho, porque ele não arrumou o quarto dele. Porque, cara, a Júlia, criança, bagunça tudo, e pode bagunçar. Mas, né, vai dormir, ou tem que ir pra escola, sei lá, tem que fazer alguma coisa. Ela sabe que ela tem um canto na bagunça, né, que o tapetinho dela, a área de bagunça. Mas fez bagunça fora daquela área, não, agora é hora de dormir. Ela já, hora de dormir, papai? É hora de dormir, põe tudo lá. Daí ela vai, tem bastante, me ajuda. Eu falei, não, mas tinha pouco, você que encheu aqui, vai, eu espero. Aí ela vai um por um, vai, aquele meio draminha, tipo, é muita coisa. Mas, ou seja, ela entra no meu quarto, ela entra em qualquer cozinha, né? Eu cuido da cozinha, sou eu que cozinho. Montar minha faca, tudo, tanto que ela me ajuda, ela sabe. Júlia, pega a tábua de corte. Júlia, eu preciso sei lá, do bowl de salada. Ela sabe tudo, porque cada hora eu vou pôr, sei lá. Ela tem quantos anos? Fez 4 agora, domingo. Mas assim, ela acompanha essa rotina, né? Ela é uma bebê de pandemia. Ela acompanha essa rotina, que a gente ficava muito em casa, desde o início, fazendo café para a família toda, fazendo um almoço, indo no mercado fazer compra. Então, muita gente fala, mas levar uma criança, óbvio que a criança gosta de ir no mercado. Ela quer pegar doce, aí eu. Não, tipo, a Júlia pede vagem. O Matheus come maçã. Toda vez eu já tô devendo toda vez que eu vou pro mercado eu fico devendo uma maçã, uma pera, uma banana. Não, a Júlia, ela quer coisas verdes, tomate verde, ela quer levar para casa o tomate verde, que ela quer para nadar, que é para brincar com o tomate. Porque agora, se eu passo no corredor e minha filha me enxerga, aí olha que louco, cara, do tipo assim, a Júlia vai comigo no mercado. E eu, nem lá atrás, eu era o gordo de volume de comida. Então, por exemplo, eu amo carne. Hoje eu tenho que pesar, que nem hoje, né? 150 gramas. Aí eu fiz contra filé. E aí eu desconsidero a gordura, às vezes põe ali 170 gramas, porque eu vou cortar a gordura fora. Ou eu já corto a gordura e peso bonitinho. Aí eu peso 150 gramas, eu lembro do passado, eu falo, cara, certeza que eu comia 400 gramas, 500 gramas de carne. Então, eu não era o gordo da besteira. Compulsão por chocolate, compulsão por refrigerante. Não, eu era o do volume. E quando você passa a pesar comida, você vê que realmente você estoura no volume, aí estoura calorias e por aí vai. Mas eu nunca fui no mercado atrás de doce de chocolate. Minha esposa, e até a mulher, hormonalmente falando, quer ter o chocolatezinho, quer ter as coisas dela. Aí ama a paçoquinha, a Júlia sabe. Paçoquinha que a mamãe gosta. Isso aqui que a mamãe gosta. Mas eu não tenho isso, eu não pego isso. E ela vai comigo no mercado. Então, ela até olha e pede para pôr no carrinho as coisas que a mãe come, mas eu como não peço, eu como não como, e ela está comigo,
passa reto e nem liga. Aí ela vai pro suco de uva natural que ela quer, vai pra maçã, vai ervilha. A gente também não passa. Então, assim, onde o Matheus tem um pouco de contato é no caixa. Porque é tudo reduzido e aquelas gôndolas do caixa ali, tudo cheio de chiclete, de chocolate, de não sei o quê. Mas ele nunca provou aquilo ali. Então sabe. ele não sabe o que é. Mas Ele não tem vontade. Mas se você pega e come... Se eu pego e como, ele vai pedir. Por exemplo, o que a Júlia pede? Um pedaço? Do Lindt de 90%. Ela pede, porque ela veio comendo. Aí ela comeu um pedacinho, gostou, mas não quis mais. Tipo, quer mais um pedaço? Não. Então, ou seja, o que eu percebo dessa geração, assim, olhando pra tio meu, que... Tiago, conversa com seu primo, sabe? Às vezes eu encabeço... Nessa geração, né, dos primos, eu encabeço ela. Então, eu sou o mais velho. Então, a gente somos em 20 primos. Então, imagina, tem 19 abaixo de mim, né? Contando com meu irmão, né? Não, na verdade, 16, né? Porque daí tem meus irmãos. São 16 primos abaixo de mim. Então, e eu tenho muito contato com meus tios ainda, né? Porque eu era o primeiro sobrinho deles e por aí vai. E aí, conversa com eles, não sei o quê. Eu falei, cara, não adianta eu conversar. Não, mas conversa um pouco. Não, eu posso conversar. Cara, mas não vai adiantar, porque... Não tem mais o que eu falar, porque o exemplo do que você tá reclamando... Meu pai às vezes fala algumas coisas, né? Não, mas eu nunca falei pra você ser assim ou falar assim. Aí mas quem disse que você falou, pai? Você fez, eu vi você falando assim. Eu fiquei muito bravo, batendo no meu carro, arregaçaram no meu carro. E eu fiquei muito puto na rua, né? Foi chegando pessoas, né? Faz um mês isso. E aí chamei meu pai, né? Falei, pai, eu tô daquele jeito lá que você me conhece, vem aqui. Como a batida foi perto do bairro dele, meu pai chamou em 5 minutos. E vem aqui, tipo, pra me segurar. E aí ele viu como eu tava. E eu tava puto por quê? Eu já tava tentando arrumar o negócio do freio do meu carro. E não tinha peça. Carro importado não tem peça. E aí eu falei, mano, agora que bateu essa porra, eu vou ficar sem carro por 6 meses. Você já pensou na consequência lá na frente? Porque eu já tive várias batidas. Eu nunca fiquei bravo. Tipo, beleza, o seguro paga, arruma. Mas dessa vez eu falei, tô fudido, cara. E aí eu fiquei muito bravo por causa disso, né? E chamei a menina de burra, nossa, não sei o quê. E depois pedi desculpa, hoje a gente conversa normal, fez um acordo pra pagar. Mas eu fiquei muito bravo. E aí meu pai, falando esses dias, né? Não, que eu não te ensinei a ser daquele jeito. Que eu não falei pra você ser daquele jeito. Eu falei, pai, mas... Aí eu comecei a falar o que eu vi. Eu lembro você com o meu tio... E eu tenho memória muito foda, assim. Minha memória, até lá na escola perceberam que era fora do normal. Fizeram o teste, então minha memória é 8 vezes acima do normal. Eu lembro qualquer coisa. Eu vejo você falando das dificuldades aí, tipo, eu zero dificuldade. Eu consigo falar o primeiro beijo na Ju. E aí, cara, eu comecei a falar, não, porque eu lembro no Natal de 1994, quando você brigou com o meu tio João, que você falou isso, que ele se escondeu atrás da minha tia porque você ficou bravo. Não, porque eu lembro que naquele emprego que você saiu, que você falou que ia dar na cara. Tipo, eu vi meu pai sendo assim. Eu vi meu pai lutando boxe. Eu vi meu pai dando nocaute no... Ele tinha tem um amigo muito grande, muito forte, que já fez tudo, jiu-jitsu, Krav Maga, fez tudo. E aí ele fazia, eu não lembro o nome, mas era a respiração que tirava a dor. Podia dar soco aonde quisesse, ele não sentia dor. E aí o tonto me fala pro meu pai, tipo, ô Carlão, pode dar um soco. Eu não sinto dor. Aí meu pai, boxeador, foi no queixo, cara. Você pode não sentir dor, mas você vai desmaiar. E eu vi aquele cara gigante, de 1,90 m, cara, 120 quilos desmaiando. Eu vi isso. Eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos. Fica na memória. Então, ou seja, eu vi meu pai. Olha que louco o exemplo. Então, o que eu estou fazendo agora, eu posso ter demorado pra seguir. E, cara, meu pai, 61 anos, ele fala, né, vem mais 3 filhos homens, tudo maior que ele. Meu pai é forte, mas é muito baixinho. Todos passaram ele, em média 10 centímetros. Uma força por ser pedreiro. Não, você não tem louco. Fala, eu nem cumprimento, eu abraço e dou um beijo nele. Eu não pego na mão dele, porque sem querer ele aperta e machuca a sua mão. Tem uns que são pedreiro que treina Gil, cara. Não, você é louco. Você olha o cara magrinho e tal, você fala, ih, mano, esse aí... Não, mesmo assim, a pegada, imagina. É totalmente... Mas se estourar a pegada é... Ou seja, a educação, ela tem que ser baseada em exemplo, cara. Então, como que eu cobro que meu filho se alimente bem? Você falou do seu pai e da sua mãe... Porque com certeza eles se alimentam bem, então por isso não vai jogar no neto. Aí minha mãe gordinha, baixinha, você vai em casa, um monte de besteira em cima da mesa. Eu falo, mãe, que hábito é esse? Por que essa mesa está sempre cheia de bolo, de presunto e queijo, de bolacha? Aí quem convive lá, que é uma sobrinha minha, que é quase vizinha da minha mãe, tá extremamente gordinha com 2 anos. Por quê? Ela tem besteira, biscoito, que na cabeça deles nem é besteira. Biscoito de polvilho, maisena, mas cara, na hora que você vê a densidade calórica dessas coisas, e você vê uma menina de 2 anos. Deles também. Não, é surreal. E aí, o meu pai, todo fitness, a gente tem hamburgueria, meu pai pede lanche de grão de bico. Só que meu pai tá trabalhando. E minha mãe, que é o exemplo de comida da casa,
gordinha, comendo porcaria, quer comer pastel todo sábado. E aí a Júlia vai lá, geralmente de sábado, e até no dia do pastel, só que eu não como. Eu falei, não, eu não como. Isso aí não entra na minha dieta. E aí a Júlia olha assim, não, fedido, ela fala que é fedido o cheiro do pastel. Porque nunca comeu, nunca viu a gente comendo. O que é que ela come? Vinagrete, que é algo que eu faço muito. Hoje, inclusive, ela comeu. É algo que eu faço muito, porque ela gosta de cebola. Ela e a esposa gostam muito de vinagrete. Então eu faço muito. E aí hoje ela comeu. Então ela olha os potinhos de vinagrete que vem junto com o pastel. Ela detona, cara, o vinagrete. Por quê? Ela não tem exemplo do. Por mais que minha mãe pode estragar um pouco, mas é muito pequeno perto do exemplo que o pai e a mãe tá dando todos os dias, cara. A Júlia na escola ou com a minha mãe recebe elogios de, nossa, ela é muito educada, muito comportada, nossa, ela pediu maçã, nossa, eu ofereci chocolate branco, ela não quis. Nossa, que estranho. Eu falei, sim, mas o exemplo é tão forte que os nossos filhos seguem um caminho que não precisa estar lá, né? Imagina você do lado do Mateu. Você vai comer isso aí, menino? Não pode comer isso aí. Não existe, cara. Tipo, aí que ele come. Se você tenta falar o não faça, ele vai falar, não, mas o não, a criança nem entende o não, né? Tem estudos comprovando, a criança já não entende o não. O não pra ela é tipo, faça, coma. Exatamente. Só que se você tá dando exemplo, não está comendo, ou seja, por mais que nem você falou, ele experimentou um brigadeiro. Agora, não, vixe, a Paty é viciada em brigadeiro, ela tem aqueles moça fiesta, ela enrola na colher. Cara, não tem como. E a Júlia tava indo por um caminho de sedentarismo, tanto que ela me perguntou mês passado, um mês atrás mais ou menos, papai, você não vai mais jogar videogame? Olha que louco, cara, porque tipo, ela ficava comigo ali no ambiente do videogame, assistia um pouco, brincava perto de mim, e ela viu que naquele tempo, né, naquele horário, eu tô indo pra academia, então tipo, não tem mais videogame. Aí ela, você não vai mais jogar videogame? Eu falei, não, papai tá treinando, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Aí ela, então eu vou pra academia também. Tipo, quer entrar na meta, cara. Eu monto o prato igual, com pesos diferentes. Eu monto igual, se o meu tem, o legume que tem ali, que nem brócolis eu coloquei no dela hoje, ela não quis. Mas ela tá vendo eu comendo. Uma hora, pode demorar um ano. Ela vai começar a comer brócolis, cara, porque é uma coisa... E eu falo que é fácil a dieta, a galera... sacanagem, você fica postando aí, é fácil beber. Cara, na real, óbvio que não é fácil. Agora, eu vou ajudar o meu cérebro a se sabotar? Então, se eu sei que não é fácil, eu ainda vou ficar falando pra ele, não, isso é PNL pura, né? Eu não vou usar o que eu sei de PNL? Não, não vou usar. Programação neurolinguística, não, eu vou, já é fácil me sabotar, vai ser mais fácil ainda. Não tá fácil seguir isso daqui. Não, cara, é tipo, vou ter que fazer, não interessa, vou ter que beber, vou ter que comer isso aqui. Porra, eu tô em déficit calórico. Já me falaram que quando inverter o protocolo, eu vou ter que comer muito a mais. Sim. Você posta, às vezes, 4, 5 ovos, não é? Imagina, eu tô 2 ovos e uma fatia de pão. Aí todo mundo fala, cara, você vai ver depois quando aumentar a comida, aí você vai ver, você não vai conseguir comer. E é bem isso. Porque imagina que seu corpo já tá saciado com o que você come hoje. Você o Rafa falou esses dias, você vai colocar mais comida pra dentro, mas você já tá satisfeito, mas você quer aumentar a massa, você quer crescer, não tem como, você tem que comer. Você vai ter que comer em horários que você não está acostumado, você vai ter que comer mais do que você não está acostumado. Você falou, né? Olha como é muito louco. Quando a gente casou, eu e a Paty, aí quando você casa, você junta 2 mundos diferentes, né? Sempre isso. Então, é a sua esposa que tem já a rotina lá da casa dela, que vai trazer, né, tudo que é de bom e de ruim também, e você também. E chegou depois de um tempo, e aí vale até pra quem é casado recente, assim, casado de novinho, muita coisa não converge, muita coisa é diferente, e você tem que se adaptar. E a gente se ligou a uma coisa, a gente falava, algumas coisas aconteciam em casa, por exemplo, eu era muito explosivo, hoje eu tô melhorando isso. Mas aí a gente ia na casa dos meus pais no final de semana, às vezes a gente ficava só observando. Tudo que acontecia ali, a gente voltava pra casa depois e falava, olha só, você é igualzinho seu pai. Olha só, você fez igualzinho sua mãe. A mesma coisa na casa dela. Ia pra casa dela e ficava observando o pai e a mãe. E aí uma coisa que é legal é você conseguir identificar isso e você falar assim, isso aqui eu quero pra minha vida, isso aqui eu não quero pra minha vida. E eu acho que o segredo para um casamento dar certo também, isso pode ajudar, cara, isso aqui não é legal ter num casamento, isso aqui não faz parte. Então a gente tem que tirar isso. Ser explosivo não é legal, entendeu? Porque eu vou explodir com o Mateu. Já fiz várias vezes, já explodi com o Mateu.
E a gente já viu na sequência, às vezes ele fica bravo, ele grita, ele Sim, isso é fato. é batata, ele tá seguindo. Então eu tô trazendo algo, isso vale não só para as coisas boas, mas para as coisas ruins também. Você vai trazer da geração passada também alguma coisa que não é legal. Isso é E fato. se você não identificar isso, ou você identifica, mas você não muda, consequentemente isso você vai acabar passando para frente. Isso é fato. O Matheus vê muita gente fazendo as coisas e você vê que ele também já tá na cozinha direto comigo. Esses dias ele pegou e ele sabe que eu faço café de manhã. Ele falou assim: papai, hoje eu vou fazer um cafezinho pra você. Tem 2 anos e 3 meses. Ele foi lá, ele ligou a máquina. Óbvio que tem algumas coisas que ele não faz, mas pegou a cápsula, pegou o copo. Cara, exatamente como eu faço. Sabe? Então, tipo assim, falei, cara, olha só, que fantástico isso. Que a gente tá incentivando ele a ter hábitos bons e ele tá seguindo por esse caminho. Sim. Né? E essa questão do exemplo é o que ele vai levar. Sim, isso é fato. Né? Então, assim, a gente vê muito isso. O que estava na casa dos meus pais, o que estava na casa da minha esposa, é o que a gente faz, é o que a gente fazia, e aí muita coisa a gente foi se adequando no meio do percurso. Sim. Porque é isso também, né, cara? É você consertar o carro com ele andando. Sim, isso é fato. Né? O casamento é isso. Vai ter dificuldades, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, mas é você saber enfrentar essas dificuldades. Você falou um negócio que é muito legal. Ó, você nunca vai ver minhas costas passando por aquela porta. Não, desistir não tem como. E a Paty sempre me lembra de uma coisa. Ela sempre fala assim, olha, quando a gente começou a namorar, você falou pra mim que não existia esse negócio de tempo. Ou terminava ou não, quando a gente namorava. Graças a Deus a gente tá aí até hoje, então não teve tempo. Sim. Porque eu falei, cara, pra mim Sim, isso daí sim. não existe tempo. Não, não Vou dar um existe. tempo. Não, isso não existe. E a molecada de hoje em dia, Sim. eles vêm muito nessa vibe de, vou dar um tempo, né? Sim. E tá até pior ainda do que na nossa época. E você falou de ser pangaré. E a geração vem dessa forma porque os pais estão pangarés. Sim, mas isso é fato. Né? Isso é Então fato. os pais não consertaram o que precisava ser consertado fato. da geração passada e continuam fazendo os mesmos erros que os pais deles provavelmente faziam. Mas imagina, a gente é óbvio, que nem eu falei, a gente tá falando muito de case de sucesso, mas o Pode Falar no Empreendedor, o slogan, aqui o papo é reto. E é falar, inclusive, as merdas que tem, falar o que acontece. Mas, nossa, com certeza você tem amigos, eu tenho, cara, eu devo ter mais de 10 amigos são de pais separados, pais e mães separados. Então, óbvio, meu pai interferiu no nosso relacionamento, meu e da Juliana, cara, tipo, sei lá, cara, perdi as contas mais de 10 vezes. Cara, eu lembro um mês de namoro dentro da casa dele. Porque a minha história da Juliana é muito rápido, cara, é tipo assim, eu nunca namorei na vida, porque eu queria uma mulher, eu tinha um ideal de mulher. E aí ela tinha tudo que eu queria, era bem o oposto, era bem complementar a mim, eu já tinha essa visão de quem eu deveria namorar para casar, e até por religião, por educação que eu tive, que nem você falou, não tem tempo, não dá pra ficar com uma menina e enrolar. Podia ter beijado, ficado com algumas meninas, mas eu nunca assumi relacionamento. Porque meu pai falava, quando você assumir é para casar. Foi assim que eu fiz com a sua mãe e é assim que tem que ser. E meus irmãos foram assim, também casaram rápido. Quando eu achei a Juliana, ela tava se separando. Quando eu conheci ela antes, noiva, e depois ela ficou solteira, a gente trabalhava no mesmo lugar. E aí ela tinha pagando apartamento, pagando carro, né, consórcio com o ex dela. E o cara meio que foi embora, levou tudo, né? Foi um canalha, roubou tudo dela. E aí eu, tipo, vendedor de loja de shopping, não tinha muito dinheiro, ela cheia de dívida, querendo voltar, tipo, vamos ter que dar um tempo, vou ter que voltar pra Itu, minha cidade. Aí eu falei, não acredito nisso. Você vai ficar aqui, eu vou cuidar de você. E em resumo, 38 dias a gente tava morando junto, na mesma casa, só que com um adendo gigantesco. 3 cunhados, sogro, sogra, e fora um monte de tio, fora um monte de gente que frequentava a casa. E aí foram 6 meses super intensos, do tipo de como se fosse vida de casado no talo, com BO, com discussão. E ali já provou o amor, que os dois tinham que estar juntos. E abrir essa empresa, esse lugar que a gente tá, é uma empresa de 12 anos. A gente é sócio há 12 anos e 11 anos casado. Então, olha que louco, a gente é mais tempo sócios do que casados. E nessa velocidade, cara, que aconteceu tudo e foi acontecendo, você acaba tendo, né, certos choques ali, né? Você acaba tendo certos padrões. Só que no fim, ela é filha, né, de pai e mãe separado. Ela tinha, acho que 8 ou 9 anos quando o pai e a mãe se separou. E meu pai e minha mãe junto, então tinha um choque, né, de religião, do que meu pai me ensinou, e não existe, não tem como separar, e foi com a frente com meu pai e com minha mãe, o que eles passaram, e ela não, porque meu pai... Então, cara, foi um choque, assim, de um mês que meu pai interferiu ali, queria terminar o namoro, porque, tipo, se eu terminei um noivado, eu não vou terminar o namoro? E aí meu pai já interferiu, porque ele veio em mim e falou, eu sei o seu gênio, eu sei o gênio que você tem,
seus irmãos, sua mãe, conhece, convive, né? Fazer o quê, né? Você é meu filho. Mas ela não, né? Ela não te conhece muito bem, então baixa a bola, seja mais humilde, que essa é a mulher da sua vida. E aí eu chorava, porque meu pai, muito religioso, tem uma sabedoria fora do normal, não interessa o que ele estudou. E eu falei, putz, meu pai nunca tinha falado isso. Ele conheceu uma ou outra menina que eu fiquei, mas nunca falou isso. E aí foi e falou com ela, tipo, Juliano, Thiago é isso, calma, perdoa ele, não sei o quê, babá, vocês discutiram por besteira. E depois, óbvio, indo casado, putz, meu pai sempre interferindo, parou de atuar como conselheiro quando a Júlia veio, porque daí dá um baque mesmo, eu me transformei quando a Júlia veio, e as brigas, sei lá, ficou 1% do que era. E aí também termina rápido, porque tem a Júlia, né? Não quer expor a Júlia a qualquer discussão, então isso resolveu muito rápido. Só que, por exemplo, faz sentido, né? Meu pai, 4 filhos, perdeu uma filha, casado agora, né? Vai completar 40 anos de casado. Faz sentido. A questão é, minha esposa, óbvio, ela nem buscava conselho com o outro lado da família dela, porque ela também é inteligente, sabia que, tipo, vou falar com a minha mãe, sendo que não tá mais com meu pai, não tá mais com meu padrasto, tipo, aí tá com um namorado, não dá pra falar com a minha mãe disso. Então ela escutava muito meu pai. Mas imagina, cara, a gente tá falando isso que você falou de tempo, isso que você falou de pais pangarés, como a gente é a geração, cara, que busca conselho amoroso com um cara que separou 3 vezes. E do tipo, mas como assim? E meu pai sempre falou isso. Ele falou, não, você não vai... Você precisa de ajuda. Você vai buscar ajuda naquele tema, de fato. Por exemplo, o cara é mecânico, ele mexe com tudo, né? Não, peraí, mas o cara que mexe com o caminhão a vida inteira não vai te ajudar pra mexer no seu carro, na sua moto. Por mais que tem coisas parecidas na mecânica, mas não é. Tanto que meu pai sempre, ele zoa, né? Ele é especialista, ele se formou tecnicamente falando em eletricista. Tanto que ele fica bravo, eu falo que ele é pedreiro. Mas ele foi se formar depois de 40 e poucos anos. Até então ele era pedreiro. E aí ele fica zoando a própria raça, né, deles, que é os pedricistas, que é os caras que vai mexer na elétrica. Cara, ele faz meu pai não é vendedor. Meu pai não é vendedor. Cara, mas ele faz uns antes e depois. Você vê as bagunças de fio. Eu sei porque é a hamburgueria nossa. Né? Cara, ele dava pra explodir de vender, se ele soubesse mexer no Instagram ou alguém mexesse por ele, porque ele é muito bom nessa parte de elétrica, né? Uhum. Então, indicar seu pai, o que ele faz? Se você perguntar, ele vai dizer que faz tudo, mas eu só indico meu pai em elétrica, porque com certeza ele vai resolver, não vai mais cair o disjuntor, não vai mais dar curto, mas óbvio que ele sabe tirar infiltração, óbvio que ele sabe arrumar encanamento, mas não. Eu indico meu pai pra isso. E até eu, quando precisei do meu pai pra outras coisas, me ferrei. Fez uma cagada aqui, uma cagada ali. Mas elétrica, nunca. Ele sempre fez perfeito. Então, é até nisso, em profissões, cara. Hoje eu tava debatendo com uma fotógrafa que fez fotos profissionais, nossa, semana passada. Falei, a Ju escolheu muitas fotos extras, né? Tipo, ficou caro o valor, né? E aí, dá pra negociar, não sei o quê. Ah, não, meu valor é esse, beleza. Deu R$1,50 de desconto na foto. Aí eu, porra, R$1,50, cara, tipo... Aí eu, não, beleza, vai. Ah, não, começou a argumentar, e eu falei, olha, eu vendo há 24 anos, do tipo, posso responder essa pergunta como se fosse você? Daí eu mandei a própria mensagem, eu arrastei a minha mensagem, eu respondi como se fosse ela. E aí eu dei uma aula de vendas e negociação, aí ela, nossa, eu nunca tinha imaginado em fazer isso. Eu falei, porque você tá olhando o custo, a venda da foto extra, mas é ridículo perto de você usar o meu know-how, usar o meu conhecimento, usar indicações. Você trata o desconto na foto extra como CAC, custo de aquisição de cliente. Porque eu poderia te passar 2, 3, 4 clientes. Eu sou empresário, eu tenho amigos empresários, eu vou mostrar a foto que você fez, eu consigo clientes para você. E no LTV, né, no Lifetime Value, é muito melhor você ter uma rede gerando clientes do que ser preocupado em dar desconto ou não. Aí ela, nunca tinha imaginado nisso, não sei o quê. Nossa, eu era a melhor vendedora do Bradesco. Aí eu, mas você veio numa bolha bancária, é um outro jogo. Eu vendo há 24 anos, com 13 anos eu vendi hamster, e aí, cara, até plano funerário, plano odontológico, tudo que você imaginar eu vendi na vida. Então eu atendi público ABCD, cara. Eu sei vender pro negro da favela, como pro rico, extremamente rico, mercado de luxo. Então, ou seja, você era boa vendendo no Bradesco, mas eu tenho uma noção de vendas, no geral, absurda. Então, vou te ajudar e no fim, tô quase trocando uma mentoria comigo por outras fotos dela. Aí ela, você sabe, você vende muito. Mas é isso, quem que é? Hoje tá aqui do lado, né, Alex? Hoje a sala aqui do lado, a gente alugou, sublocou aqui para um amigo meu, Thiago Concer, né? Joga no YouTube, onde você quiser, é o maior treinador de vendas do Brasil. Lá em 2016, quando a Ju conheceu ele e me apresentou, falou, segue esse cara, fica amigo dele, não sei o quê. Cara, se eu
querer evoluir em vendas, né, no mercado B2B, atender multinacionais, eu vou ter que aprender com o nego fera. Eu não fui atrás do que nem meu tio, que é vendedor há muito tempo, mas ele trabalha com gráfica há 30 anos. Mas o que ele vende é isso, é brindezinha, canequinha. O que meu tio vai me ajudar a vender para uma Cargill, uma Dow Química, uma ArcelorMittal? Nada. Então, o erro, tem 2 erros aí. Os pais querendo usar aquela frase maldita, que meu pai já usou várias vezes, faça o que eu falo. Olha só, não faça o que eu faço. Faça o que eu falo. Mas mas não é assim que funciona. As pessoas copiam padrões, elas modelam padrões. E geralmente o nocivo, o mais fácil. Então, 2 erros. Você buscar ajuda de quem não é exemplo daquilo, porque o canto da sereia, ainda mais falando, né, em digital, cara, tem muito canto da sereia por aí. Você tem muita gente prometendo muitas coisas do tipo... É até louco, cara. Você tem pessoas falando, a gente tá falando aqui como exemplo prático de nossos pais, agora a gente como pai e nossos filhos. Cara, você tem pessoas aí, psicólogos, você tem especialistas em educação infantil, mas a pessoa não é nem mãe nem pai. Mas como que você ensina? Como que você... Legal sua psicologia positiva, sua educação respeitosa, mas cadê seu filho? Vivência, né? Cadê seu filho? Eu paguei um curso de sono da Júlia, comprei um curso, que a Ju mandou, compra esse curso aí. Aí primeiro eu fui ver, né? É Bebê Dorminhoco, é a Carla Mendonça, e ela aplica no filho dela e ela ficou grávida. No período que a Júlia nasceu também. E aí eu falei, cara, eu vou ver essa mulher aplicando o negócio. E ela aplicando o negócio no filho, e filmando, e mostrando, olha que horas são, meu filho acordando. E a Júlia, todo mundo, nossa, vocês deram sorte, ela dorme 12 horas por noite. Eu falei, porra, desde 60 dias eu aplico as técnicas do curso que a mulher aplicou e validou, e eu vi ela validando. É óbvio que a Júlia dorme 12 horas por noite, tá aplicado ali o negócio, as técnicas, né? Então, mas as pessoas hoje compram coisas, até produtos digitais, aí eu vejo, né, o que você trabalha, mas você tá ali mostrando a sua rotina, a sua disciplina, você tá ali com o seu filho, você tá ali treinando, tô trabalhando, tô levando a marmitinha, tô fazendo isso, porra. E as pessoas caem no canto de sereia, eu observo, vou dar um exemplo, assim. E hoje tá cheio. Não, mas eu vou dar um exemplo pra você ver, um dos maiores lançamentos dos últimos anos, não sei se você acompanha ou segue o Thiago Fint. Não. É um menino, assim, muito bom, extremamente inteligente, ostentador, bonitão, fortão, rico, solteiro, e ele vende lá o Nômade Milionário, fez mais de 100 milhões no lançamento dele, quebrou todas as barreiras aí, deve ter entrado no topo com o Wendel Carvalho, com o Pablo Marçal. Aí, R$3.000, eu entrei no funil dele para entender, R$3.000, e aí eu falei assim, cara, legal o curso dele, o conteúdo dele, mas tem um agravante aí. Ele tá vendendo para jovens a média de 17 a 23 anos, é o público-alvo dele, e a molecada apostando que vendia o PlayStation 5 que ganhou do pai para entrar no curso. E números dele mesmo, né? Nem 5% atinge aquilo. O que ele prega, o sucesso, o nome de milionário. Por quê? Porque o trabalho, seja físico, seja no digital, você tem um fator ali, que é o famoso QE, quociente emocional, gigantesco. E o jovem de hoje, ele não tem o QI alto. Ele tem o QI muito alto, é uma geração que até que dizem que... o QI... É muito louco debater isso, né? Que é a geração que tem o menor QI. Mas daí você fala, cara, como que eles têm o menor QI? E a gente tem aqui jovens, né, Alex? A velocidade que eles aprendem, as coisas que eu ensino... Como assim? O QI tá baixo se eles têm uma velocidade absurda. Na verdade, é o QE que tá puxando para baixo. O quociente emocional tá tão baixo que tá puxando o QI para baixo. Então, eu tenho um QI alto, mas o meu QE é muito alto. Então, eu uso o melhor dos 2 mundos. Mas a geração... Usar as suas emoções também, né? Que é o fator chave, né? Você tá falando de esporte, de performance, né? Eu vi que você tá quase chegando na faixa preta. Cara, faixa preta é QE, não é QI. A sua inteligência não te leva a uma faixa preta. O que leva a uma faixa preta de qualquer arte marcial? E eu vi meu pai treinando Kung Fu, boxe. É QE, cara, é quociente emocional. A disciplina, perder peso, é QE, cara. Ou seja, passar um concurso, é o QE. Só que pouca gente fala disso. E como que você consegue ter um QE alto? Por exemplo, e aí eu tenho uma história, aonde vem o meu exemplo de quociente emocional alto? E não QI, porque QI é aquela coisa. Eu posso estudar, eu posso tentar melhorar um pouco o meu QI, eu posso. Agora, o QE é quem está ali me servindo de exemplo e esse exemplo está me permitindo passar por certas coisas. Exemplo, eu era o gordinho nerd, o melhor aluno da escola, o queridinho da professora. Em resumo, era o que mais sofria bullying, o que mais apanhava. Meu pai nunca foi na escola por causa disso. Porque ele fala, cara,
você tem 12 anos, 13 anos, ou seja, você tá brigando, apanhando de moleques dessa idade. Se for algum maior de 18, você me avisa, porque daí ele é maior de idade e aí eu resolvo. Aí eu, não, pai, é tudo minha idade. Eu vou lá, pedreiro forte, fazer o quê? Se eu pegar na mão desse moleque, eu quebro os ossos dele, não tem o que eu fazer. Quer que eu ponha você no boxe, no Kung Fu? Eu coloco. Então, meu pai nunca me protegeu, nunca me colocou numa bolha. Ai, meu filho é inteligente, gordinho, nerd, não respeita. Nunca. Meu pai falava, olha, eu passei por isso na escola, eu briguei na escola, eu briguei no bairro. Então, e aí, qualquer coisa que ele passava, no trabalho, em casa, dificuldade, ele saía de casa, eu tenho uma lembrança, 1996, tinha 10 anos de idade. Meu pai chegou falando que perdeu o emprego e estava sem comida, e ele falou, vou fazer um bico aí e vou conseguir comida. E minha mãe falou, eu sei, porque eu sendo mais velho, meu pai nunca escondeu a situação de mim. Meus irmãos até escondiam um pouco. Mas ele sempre falava, olha, não tem arroz, não tem carne, vou fazer alguma coisa. E eu nunca vou esquecer. Meu pai saindo, limpo, de bicicleta, e ele tinha uma garupinha na bicicleta, e voltou tudo sujo. E voltou com, eu lembro até hoje, 10 pães, 200 gramas de mortadela, um saco de arroz e 2 quilos de salsicha. Foi o que ele conseguiu. De manhã, do outro dia. E aí eu falei, mãe, por que o pai tá sujo? Não sei o que, né? Aí ele foi contar. Porque ele saiu ontem à noite para andar nos bares e restaurantes de Campinas para pegar papelão e latinha e levar na cooperativa e vender. E aí o que ele vendeu fez de dinheiro e comprou comida. Então nem ele comeu essa comida. Ele caiu de sono, morto de cansado, né? Acordou 2 da tarde, comeu e já foi fazer bico de pedreiro. Então assim, eu vi meu pai passando por certas coisas e ele nunca fez com os filhos que do tipo, eu vou proteger. Minha mãe sempre, mãe, né? Mãe é mãe, né? Ai, minha mãe ia na escola, né? Ai, diretora, não sei o quê. Ai. E meu pai, não, cara. Ele fala, não, é isso que eu vou passar, vai ter que sofrer, é isso aí mesmo. Tomava soco na cara e chegava com o nariz quebrado. Ele falava, sim, eu quero treinar boxe, vai, tá na chuva pra se molhar. Só que você não tem isso hoje. Você não tem hoje pais do tipo, mostrando a situação real pros filhos e que aquilo é vida. Eu tenho uma carta que eu escrevi e eu gravei um vídeo pra Júlia. Eu falo exatamente esses valores que meu pai me passou, do tipo, filha, você vai ser odiada, você vai ter inveja, você não vai conseguir tudo que você quer, você vai se decepcionar, frustrar, você vai ser traída, você vai ser enganada. Porque é óbvio, se o único, né, ser perfeito que pisou na terra foi crucificado, e ele fala, passarás por aflições como eu passei, mas se eu venci o mundo, vocês vencerão também. Então, ou seja, não tem como sair fora disso. E a Júlia, eu vejo o Mateus, já tem esse exemplo, né, de trabalho, de disciplina, de alimentação. Então, qual a chance dos nossos filhos não serem pangarés? Cara, gigantesca. Não, Tá fácil não ser pangaré hoje em dia. Não, tá fácil. Eu vejo, você falou tá contando dos seus pais, e eu lembro também dos meus pais. Eu tenho 2 histórias bem legais aqui. A primeira é que eu lembro dele entrando na vilinha que a gente morava, com o senhor conversando. E aí eu pergunto pra ele, falo, pai, cadê você saiu de carro, foi procurar emprego, se eu não me engano, foi fazer uma entrega. Ele vendia café, bem no comecinho. Sim. Tinha aquelas Fiorino, sabe? E aí ele fala assim, não, eu perdi o emprego, roubaram a minha Fiorino, roubaram, ela foi assaltada. E aí, por coincidência, foi próximo a um presídio, e aí ele conseguiu uma carona com uma empresa que fazia distribuição de comida. Sim. E aí eu lembro deles chegando assim. E aí eu lembro que esse mesmo senhorzinho que morava na casa vizinha, ele era da mesma igreja onde a gente começou, né? Sim. E aí eles dentro de casa orando pro meu pai e com a minha mãe, né? Ali pelo que tinha acontecido. E aí tem uma outra... E eu lembro do lado de fora, moleque zoando, sim, sabe? Pegava espelho, sim, e eu apontando dentro da casa. O pessoal tava lá orando e eu bagunçando lá de fora. Mas é algo que ficou marcado pra mim, porque eu lembro do meu pai passando essa dificuldade. Mas isso não é algo que me serviu de exemplo. Então, cara, você vê seu pai sofrendo, sim, você ainda não sabe identificar esse sentimento ou tratar dele muito bem, mas sim, você vivenciou aquilo e você vê seu pai superando isso. Sim, exato. Então, seu pai superou várias coisas, pelo que você está contando aqui. E o meu também, eu vi ele também superando. Minha mãe conta uma história, toda vez que ela conta, ela se emociona, porque meu pai estava desempregado. E na vilinha que a gente morava, era muito comum as pessoas passarem de casa em casa pedindo alguma coisa. Sim, sim. E ela lembra que uma mulher foi pedir comida em casa, minha mãe entrou pra pegar alguma coisa que tinha. Só que nessa, a minha irmã tinha pedido uma banana que a mulher
que a pedinte tinha pedido, tinha ganho. E meu pai tava desempregado e minha mãe falou, caramba, olha só, eu não tenho uma fruta dentro de casa, né, pra dar pra minha filha comer, e ela teve que pedir pra uma outra pessoa, não que isso seja humilhante, mas é o sentimento do pai, aquela, né, a vontade de você prover e você não ter essa possibilidade naquele momento. Mas aquilo não serviu de muleta. Eles foram lá, enfrentaram, meu pai conseguiu um emprego depois, começou a trabalhar na Ford, a gente se mudou para São Bernardo. Então a gente viu os nossos pais enfrentando as dificuldades. Sim. E a geração de hoje em dia, o que eu vejo muito é passar muita mão na cabeça. O Ícaro de Carvalho fala muito isso, que quando, cara, é instintivo do ser humano, principalmente da criança, você vai num playground e leva sua filha. Cara, parece que você vê mais adulto do que criança. Sim. E as crianças não podem fazer nada, que o pai já tá ali pra acudir e, sabe, sai. E eu sempre que eu vou, eu fico de fora. Falo, cara, deixa ele se resolver. Se eu ver ele batendo, depois eu vou chamar a atenção dele. Mas a criança, no geral, ela vai se resolver ali naquela situação. Eles vão se resolver. A gente foi num restaurante, tinha uma fazendinha lá, o Mateu queria entrar numa casinha, tinha um outro menino dentro falando, não pode, não pode. Cara, eu fiz essa análise assim, eu olhei, eu contei 2 adultos para uma criança ali no parquinho, e eu e a Patrícia de fora, eu sempre fico de fora. Assim mesmo. O menininho pegava ele assim, ó, e tirava ele da casinha. Teve uma hora que o menininho pegou e levantou ele assim, e tirou. Falei, beleza, saiu, ele se resolveu. Sim. Ele não ficou insistindo com o menino, não acabou não brigando, o menino era um pouquinho maior que ele. Acho que talvez se sentiu meio intimidado, mas saiu, foi brincar com outra coisa. Depois, trocando ele, falei, olha filho, quando a pessoa vier, você fala forte com ele. Você fala, não pode fazer isso. Não pode. Então, tipo, eu ensinei o pós, eu ouvi a situação, eu absorvi aquilo e falei, bom, beleza, depois no particular eu converso com ele para ele reagir de uma outra forma. Mas não que eu vou estar ali. Isso com certeza já vai servir de QE pra ele. Sim, mas ele vai falar agora. Você fez o que meu pai fez, né? Meu pai nunca se envolveu. Briga de criança, essas coisas. Meu pai sempre falava, foi 2 contra 1? Não, 1 contra 1, tipo, é bullying, é violência, mas... Eu falei, não, foi um só que me bateu. Meu pai sempre teve essa visão de ok, é injustiça, né? Pô, foi 2, 3 contra você, aí eu vou entrar no meio. Mas nunca era. Era sempre um valentão, um folgado. Mas vai ter uma hora que seu filho não vai estar próximo de você. Não. Você não vai estar perto do seu filho. Não. Então ele tem que saber se virar. Sim. E da mesma forma como hoje a gente vê muito isso, eu e a Paty, como ele vê a gente fazendo as coisas, ele vai começar a aplicar também. Vai. Eu não tô com ele 8 horas na escolinha ali. Vai. Ontem ele tomou uma arranhada no olho. Eu falei, Mateus, mas o que aconteceu? Ah, foi a fulana, falou o nome da criança. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, eu taquei o tênis dela. Falei, toda ação tem uma reação. Tomou, tem uma consequência. Sim. Mas é importante, assim, a gente como pais, a gente muito se preocupa muito em trazer esse cuidado e gera isso mesmo. Eu acho que gera... Por isso que o QE é importante. O exemplo do QE, ele tem que ser estimulado desde dessa idade. Eu, como tenho muitos primos, eu vi minhas tias e meus tios como educaram cada um. Uhum. Talvez um ou outro ali pode estar um pouquinho melhor a cabeça, cara, mas a maioria, talvez até por fazer um antagonismo ao meu pai, né? Uhum. Do tipo, meu avô era caminhoneiro, aí meu pai pedreiro, o avô era pedreiro. Como era uma família com muitos homens, né? Com trabalhos braçais, alguns serviram o exército, né? Então, arma, né? Hoje eu vejo, você quer saber se o cara é homem ou é macho? Põe uma arma na frente dele. Se ele tiver aversão à arma, se é uma mulher, não casa, porque... Eu cresci com meu pai, meu avô com 38, dando tiro na chácara. Então, assim, e eu tenho hoje tenho posse de arma. Então, assim, se tem aversão à arma, tem algo errado. Porque é uma coisa de, tipo Rambo, Arnold Schwarzenegger, Comando para matar. Eu falei, que não pegue minha filha, porque eu vou fazer que Arnold Schwarzenegger, cara. Eu vou sair com ela no braço e morreu todo mundo que pegou ela. Pode ser no meio da favela. Que nem o Rambo, o último Rambo aí também, que vai lá no México salvar a menina. Cara, do tipo assim, porque esse é o papel do homem. E se você não estimula isso desde criança, e aí geralmente, né, e o Ícaro fala muito isso, né, e o Ícaro, assim, ele é um amigo pessoal, né, conheci ele há 9 anos atrás, e num evento em São Paulo, né, as coisas que ele fala como ele era, realmente, não é marketing, história, né, ele era mesmo, gordinho de óculos, ele usou que ele é a tia Célia, e agora ele mudou, e aí eu sei, cara, imagina a dificuldade, eu tô seguindo um caminho, um exemplo que veio do meu pai, oposto do que o Ícaro teve, então eu
eu bato palmas porque muito mais difícil o caminho que ele tá indo, o que ele tá fazendo, quer ser faixa preta no jiu-jitsu. Eu já tinha uma tendência, o que tá acontecendo agora só tá atrasado, mas nem tá sendo difícil, como alguns tentam falar. Só que meu pai, por isso que eu falo, na sabedoria dele, ele fala, né, que é sabedoria espiritual, não é inteligência, ele desde pequeno, cara. E aí meu pai, por parte da minha mãe, minha avó, né, 6 filhos. Aí por parte do meu pai, são só ele e minha tia, são só 2. E essa tia, até, sei lá, por ser mais velha, né, tinha aquela coisa de cuidar do meu pai. Então ela tava sempre mais presente, né, chamava a gente pra ir pra chácara, pra ir pra, sei lá, pôr a pé na praia, né, em Ubatuba. E aí eu convivia muito com esses primos, né. Ela tem 2 meninos, né, e a gente em 3, então sempre tava 5 meninos lutando, jogando videogame. E aí eu lembro, às vezes, cara, e não tem como. Eu crescia vendo meu pai lutar, a gente queria lutar. E meus primos não tiveram essa experiência. Minha tia, não sei se tem até hoje, mas tinha uma linha de escolar, sabe, no bairro dela, cuidava das escolas ali. E meu tio, concursado na prefeitura de Campinas. E nunca teve, assim, nunca tiveram esporte, vida ativa, nunca tiveram. E a gente sentava lendo os primos, né? Eu e meu irmão, abaixo de mim, o Juliano. E aí vinha, ai, Carlos, não sei o quê, seus filhos bateram no meu filho, aí protegia, não sei o quê. Cara, só se olhar hoje, eu tô falando de 25 anos depois. Você vê o resultado. Você vê o resultado, não tem como. Você vê meus primos, aí você vê meus irmãos, os 3 casados, deram netos. Você vê, né, por mais que não seguiram o caminho de carreira ou de empreendedorismo como eu, mas tá lá trabalhando com meu pai, aí o outro meu irmão é pintor, Então, também. mais estáveis, né? Mas assim, ganham o dinheiro deles, estão lá com a casinha deles, o carrinho deles, estão lá com a esposa, com os filhos. E esses meus primos não querem saber de nada, brigando por herança do vô que morreu, o que é casa. Então assim, e meu tio trabalhando muito, minha tia sempre com eles. Você vê que é uma educação de 2 meninos baseado em uma mulher. E aí é óbvio, não tem como passar certas coisas que meu pai passou. Minha mãe nunca nem tentou passar. Minha mãe foi o que tem que ser uma mãe acolhedora, deu amor. Mas minha mãe, por exemplo, nunca entrou no meio. Quando meu pai vinha dar sermão ou vinha bater na gente, minha mãe nunca se intrometeu. Ela falava, não. E meu pai na minha irmã nunca bateu, né? Olha que louco. Tipo, minha irmã, ele amoleceu. Então ele foi o pai que minha irmã precisava e ele foi o pai que os meninos precisavam. E essa diferença, você vê hoje, 4 filhos, todos deram netos, todos casados. E quem minha tia, ou até minha avó, né, que faleceu há pouco tempo, mas o caçula dela, o meu tio, como ela ficou viúva muito cedo, e esse meu tio tinha 8 anos, minha avó deu uma educação diferente do que o meu avô vinha dando. E aí você vê esse tio, que é o tio mais novo, também, já perdido na vida, separado, pagando pensão, falando uns papinhos de quase 50 anos de idade, falando papinho de menininha. Eu falei, então olha que doido, cara, do tipo assim, todo mundo tem na família esses exemplos. Não é, qualquer um pode assistir, pode falar, mas o que eles estão falando não é bem assim. Mas, cara, todo mundo tem na família. Meu avô já falecido, gostava muito de jogatina. Era muito, muito comum isso Tipo antigamente, jogo do eu acho. bicho. Cara, ele ia pra clube Ou só pra bocha. ficar jogando cacheta, Sim, baralho. sim. Ele gostava de jogo de carta. Não de azar. E de apostar mesmo. Ah lá. Apostava e perdia muita grana. E eu tenho hoje ainda vivo um tio que ele sempre falava assim, tenha uma previdência privada. Sim, E meu avô, sem previdência privada. sim. E meu avô falava às vezes, quando você puder, tenha uma previdência privada. Cara, eu via 2 pessoas com idades semelhantes, né? Muito Sim. mais avançadas do que eu, me dando um conselho. Sim, E então você tem o conselho e você tem o resultado deles já. Você já Sim. tá vendo ali. sim, Se você não tiver, ó como que você vai ser. E se você tiver, ó como que você vai Sim. ser. Né? Então, assim, muito vai do que você faz com a informação que você recebe. Hoje a gente tá com... Cara, você comentou aqui, né, de pessoas que estão vendendo curso adoidado aí, a rodo. Antigamente, eu costumo falar que antigamente ninguém queria ser professor. Hoje todo mundo tem um curso para vender. Mas, assim, a informação ela vai chegar para você. Agora, o que você vai querer fazer com essa informação? Você vai querer seguir por um caminho ou você vai seguir pelo outro? E hoje é muito fácil você conseguir ver os resultados que essa decisão vai te trazer. sim, Que essa informação vai te trazer dependendo de qual caminho você escolher. A gente tem a informação... A gente tem... eu gosto de dizer... Eu tava até estudando esses dias. Cara, é o que você faz com os benefícios que aquelas coisas vão te trazer. sim. Você sabe o benefício que uma dieta vai te trazer. Você sabe o benefício que você não comer açúcar vai te trazer. Sim, todo mundo sabe. Né? Os malefícios, né, do Sim. açúcar.
Mas você pensando por esse lado, e aí, agora o que você vai fazer com isso? Aí isso tá totalmente na sua mão. É totalmente seu problema. Sim. Então você já viu a educação do seu pai, você já viu a educação de tios, tá, e agora? O que eu vou fazer com a minha vida? Mas se a gente for olhar números, a gente sabe que 90% não entende isso e vai fazer merda, porque tem... Mas qual que é a minha análise final, assim? É o QE de novo, ou seja, o quociente emocional, o quociente emocional, ele tende a ter uma oscilação. O QI, ele tende a ter um acréscimo, né? Você tem uma tendência a melhorar ali o seu QI durante a vida, desde que queira também. Sim. Desde que não se entre, nem vou falar nos tóxicos, mas daí você vai diminuir o seu QI. Vídeo que eu tenho amigos que, nem vou falar que é ex-maconheiro, porque uma vez maconheiro, sempre maconheiro, e desceu o raciocínio de uma maneira que nunca mais vai voltar a ser igual. Tirando isso, o QE, ele tem uma tendência a ter oscilação. Vídeo de pandemia, você vê que louco, assim, né? Pessoas que já estavam meio baqueadas, o QE foi lá embaixo, medo de morrer, não sei o quê. E meu pai, que tem essa estrutura toda, dava risada. Tipo, tô velho já e, pô, vou lá abrir valeta, estourar esgoto. Tipo, Covid pra mim é o menor dos problemas. Tô enfrentando leptospirose, dengue, sabe? Tipo, meu pai é assim, né? E realmente, ele teve positivo 3 vezes, não baqueou nada e ainda zoou minha mãe ainda, falando que mesmo Covid fiz amor ainda, tipo, que falava que era proibido, né, cara? Cara, meu pai é muito zoeiro, cara. Aí minha mãe, tipo, aí ele quis passar pra mim ainda. E aí minha mãe deu positivo também, mas assim, ninguém tomou vacina, sabe? Tipo assim, é outra estrutura de cabeça. E aí não tem dinheiro que compre isso. Isso é uma coisa lá de trás, vem lá de base. Cara, e aí a pessoa sabe que não pode comer açúcar, ela sabe que tá comendo besteira, ela sabe o risco de infarto, ela sabe tudo, sabe do cigarro. Eu tenho fumantes na família, sabe de droga, sabe de álcool, sabe de todo mundo. Mas aí o que acontece? O QE dita muito isso, né? Então, eu tive várias metas ambiciosas, várias coisas que eu queria fazer e colocava no papel e acontecia. E eu nunca tinha usado esse meu comportamento empreendedor na saúde, na estética, nunca. Eu até meti o pau no povo falava que era bitolado nisso, né? Até compartilhei não sei se você viu do Joel J esses dias, ontem, na verdade. Ele falou, não, nunca dê desculpa por ser obsessivo, que é o famoso bitolado no popular, né? Nunca deixe tirar isso de você. E eu já fui obsessivo em várias coisas. Quando vem um filho, você dá uma virada de chave, né? Ah, não vou ralar tanto para acumular mais dinheiro e perder tempo com a Júlia. Tanto que a gente tá aqui agora porque ela tá na escola. Mas de manhã tô com ela, de noite tô com ela e isso é inegociável. E aí, até fazendo sessão de psicanálise, toda quinta eu tenho, o meu psicanalista falou, ele falou, cara, tudo que você conta, tudo que você fez, tudo que você realizou, cara, tipo, eu tenho um relacionamento, né, hoje, vamos supor assim, equalizado, mas se olhar lá atrás, assim, era a famosa frase, Juliana é muita areia pro seu caminhão. Porque família classe média, escola particular, fez PUC, formada em jornalismo, extremamente linda, loira, se veste muito bem, fala com uma dicção perfeita. Não era pro filho do pedreiro sem faculdade, vendedor de loja. Era muita areia pro meu caminhão. Então, é um relacionamento que coloca uma pressão de, eu tô com essa mulher, nossa, onde que eu vou levar ela para comer? Então, olhando os primeiros anos de relacionamento, como vai ser o casamento? Ela não é do simples, né? E agora? Olhando isso e a pressão que passou, que eu já passei, e aí, pô, ser pai, né? Pô, ver um filho no mundo, cara, e agora? Pô, tem que estar na empresa, tem que ser um bom pai, você não dorme, né? No começo, e não dorme direito. O Alex lembra, eu vim aqui parecendo um zumbi, né, Alex? Resolver pepino de funcionário que pediu as contas, porra. E aí o meu psicanalista falou, cara, o que você venceu, a obesidade é ridículo, perto de tudo que você já passou. E aí, o meu consciente emocional sempre alto, mas eu nunca tinha olhado e falado assim, cara, realmente, o que é beber água? O que é seguir dieta? O que é treinar todos os dias? Não é nada perto do que eu venci. Dia 5 de janeiro, dia 4, a gente gravou, né, Alex? 4 de janeiro, gravamos o capítulo 1. Eu super gordão. Eu vejo as fotos. Eu super gordão. Eu super gordão. Quer abaixar pra... Pode botar no seu 17 aí. Dia 5, eu tava com o Beto, o qual depois na outra semana foi até ele, né? Eu convidei o Beto pra participar, pra mostrar, já falar dessa minha virada de chave. E aí, cara, no 5 de janeiro, já à noite, não vou comer besteira, você vê o meu iFood, você vê que o último pedido do meu iFood, eu até vi, cara. Dia 3 de janeiro, comida japonesa. Que, querendo ou não... Não é tão... Mas isso que eu ia falar, querendo ou não, é uma refeição livre. Mas eu tratava como, posso comer 3, 4 vezes na semana, mas não é. Com cream cheese, eu pegava os com Doritos, não é.
Hoje, fazendo cálculo ali, é mais de 1.000 calorias. O temaki mais uns hot roll ali é mais de 1.000 calorias. Não cabe. Então, ou seja, e não comi mais. Não comi mais comida japonesa, porque aí refeição livre, sei lá, eu amo picanha, eu amo hambúrguer. Então, não entra comida japonesa na minha livre, não é o que eu amo. E entra picanha toda semana, mas não entra comida japonesa. Então, o meu último pedido no iFood, comida japonesa, 3 de janeiro. Então, quando eu virei essa chave, o meu quociente, o meu exemplo, o que eu passei do meu pai, cara, tava tudo preparado, cara. E a Júlia, no meio disso tudo. Por quê? Você olha pro meu pai, do pescoço pra cima, de queimado de sol, você vê que ele tem 61 anos. Cara, mas do pescoço pra baixo você não fala. Você vê o corpo, a estrutura dele, o braço dele, a perna dele, você vê a panturrilha. Mandei pro Rafa, ô, eu tô precisando, cara, porque é genética, cara, porque nem eu treino direito pantu. A minha pantu vem do meu pai. Então você vê a estrutura do meu pai e eu falei, cara, vamos pôr, né? Não dá pra saber, mas vamos pôr a idade que a minha esposa casou, na média. Daqui 20 anos, a Júlia com 24 anos vai estar casada. Eu vou estar com 57. Meu pai vai estar com 81. Mas na estrutura do meu pai, é capaz que meu pai entre na igreja com a Júlia e eu posso ter morrido de infarto. Se eu continuar com esse peso que eu tô, acima de 110 quilos... E o infarto é o que a gente produz, né, cara? Aí eu falei, cara, a gente não se cuida. Eu falei, foda-se, agora usando a Júlia, usando que eu já tenho um QE forte, foda-se o que eu amo comer, o que eu gosto de comer, não gosto mais, vou fazer o básico, o pão com ovo todo dia, vou comer batata, arroz. Então, o difícil, eu falei com a minha sogra isso, né? Ela tava se questionando de algumas coisas de saúde, sedentária também, fuma. E aí eu falei, Glaucia, se você não encontrar um motivador tão forte, que pode ser, que nem tava lá a mãe dela, né? Que seria a bisavó da Júlia, né? E aí, toda saudável, a dona Marina, precisa ver, tipo assim, veio do sítio. Bem, se você não encontrar algo que, eu quero ser bisavó, eu quero conhecer os filhos da Júlia. Se você não encontrar um motivador muito forte, é óbvio que perto dos 60 anos, você já vai desistindo da vida. Você já vai tipo, vou ficar aqui no meu sofazinho mesmo. Eu vi meu avô desistindo da vida e tendo infarto. Eu vi várias pessoas desistindo e atrofia, cara. Tem doenças que é propícia naquela idade, naquele estilo de vida. Uhum. E eu tenho, não meu pai, só meu pai, mas eu tenho pedreiros, amigos do meu pai mais velho que ele, e 70 e poucos anos, e você vê a estrutura dos velhos, cara, você fala, porra, mano, como pode? E se ele parar de trabalhar, ele morre. Em um ano o cara morre. Então, o que você falou aí, que as pessoas têm exemplo e sabem que o tio, que o outro não deu certo, a questão é, elas não têm estrutura emocional nem para iniciar aquele processo, porque é tão difícil, é uma batalha tão grande, e hoje tem estatísticas, números comprovando que o nível de vício em açúcar é igual de cocaína. Então, assim, imagina, até 25 anos é muito fácil você mudar. É muito mais fácil. Tava vendo um podcast esses dias aí do Wesley, eu sigo muito ele, cara, comecei a entrar nesse ramo agora de neurociência, sabe? Pra entender realmente o nosso cérebro. Sim. Cara, o bagulho é muito louco, sabe? Tô indo até atrás de formação, porque, cara, eu falei, cara, acho que faz sentido pro que eu vivo e pra aquela mensagem que eu quero deixar, sabe? E aí, eu vi ele falando dessa curva, de 25 anos. Até 25 anos, é muito fácil você mudar. A partir daqui, você tem que fazer um esforço muito maior pra querer mudar. Então, tudo isso que a gente percorreu, eu acredito que venha muito dessas dificuldades que a gente viu os nossos pais enfrentando. Óbvio que nem todo o tempo a gente estava com eles. Sim. Então, acho que existe também as dificuldades que nós enfrentamos. E existe uma parte do nosso cérebro que é como se, quanto mais dificuldade você enfrenta e você consegue superar ela, essa parte, óbvio que ela não vai crescer como um músculo, porque o músculo, né, é totalmente diferente do cérebro, mas ela vai ficando mais forte. Sim. O que acontece é que você vai tendo mais facilidade para enfrentar algumas dificuldades. Sim. Então a água não é problema, a dieta não é problema, porque o que você já passou antes é muito maior do que isso. Sim. Se eu pudesse dar algum conselho para alguém que tá aqui já passou dessa linha dos 25 anos, e é o que a gente faz diariamente, cara, são as pequenas coisas, é começar com as pequenas vitórias. Sim. Eu li aquele livro do Micro Hábitos, não sei se você já leu, mas ele fala, cara, acordou de manhã, o micro ele tem que ser tão pequeno que ele não vai te demandar nem esforço, você não vai ter esforço e nem tempo. Então, assim, é você acordar de manhã, coloquei o pé no chão, agradece por aquele dia. E aí você, agradeci por aquilo, vou agradecer pelo meu dia por conta disso. E você consolida isso como um hábito, que é o que a gente sempre fala.
Então, você consolidando isso, você tem que começar pequeno. Se você já passou dessa idade, é por isso que falam, né? Pô, é muito difícil você mudar a cabeça do meu pai, né? Porque eles já são muito velhos, já né, têm uma idade mais avançada, já viveram muita coisa. Então, fica mais difícil, mas tem essa questão do emocional também que já passou. Tem essa questão da nossa mentalidade, né? Então, assim, cara, é micro, é menos. E não tô nem falando só para 50, 60 anos. As pessoas de 30, 35 têm dificuldade. Eu terminei a gente tava falando antes, né? Terminei um desafio agora, dia 1, o pessoal, jovem até, sei lá, seus 35, 40 anos, com dificuldade de tomar 2 litros de água. 21 dias da gente fez de desafio, no 20º, ali antes até, acho que no 15º, a galera tá falando, caramba, tô sentindo sede. Por quê? Porque não tem o hábito. Mas quando você começa pequeno, você começa a estabelecer essas rotinas, vencer, né? Acho que o importante é vencer essas dificuldades. Você vai fortalecendo essa área do seu cérebro para você vencer outras maiores. A gente está falando dos filhos, tem momentos que a gente não vai estar com eles. Então a gente precisa agora, que eles estão nesse momento que é muito mais fácil, você colocar a Júlia ou o Matheus para começar a aprender uma língua, eles vão pegar assim. Muito rápido. É bilíngue, ela começa a falar as coisas Você nem eu falo isso, né? Não, até sei o que é, mas não consigo pronunciar com a perfeição que ela fala, cara. Exatamente. Então até vai pegando muito mais fácil. Sim. Então assim, cara, agora é a hora que a gente já com a informação, sabendo que é importante estabelecer uma rotina, é importante se estabelecer hábitos para essas crianças, cara, agora é a hora. Então os pais aí que estão começando, estão com filho pequenininho, cara, estabelece a rotina. Ninguém tá falando, a gente já falou isso aqui, não tá falando que vai ser muito fácil, que nem você fala da alimentação. Fala que é fácil, mas no fundo não é tão fácil assim. É difícil, mas você tem que começar a mandar para dentro do seu cérebro. Falou, ó, até um estudo comprovando que usa até de exemplo baliza. Quando você olha para uma vaga e fala, o carro não cabe aqui, automaticamente o cérebro anula qualquer possibilidade daquele carro, de qualquer manobra de entrar lá. E quando você diz, não, o carro cabe aqui, você vai dar um jeito, o cérebro vai criar a situação, você vai entender o ângulo, você consegue pôr o carro lá. E aí quando você entende essa PNL, serve para tudo, não é só para uma baliza. Então, beber água é difícil, vai ser difícil. É aquela frase de negócio também. Se você diz que pode ou que não pode, nas duas situações você tá certo. Eu posso ser magro? Não posso. Você tá certo. Ou seja, o cérebro é uma máquina poderosíssima. E você falou de músculo aí. E eu tenho também vou dizer essa tara, mas até essa obsessão desde criança lá. Desde 16 anos eu fui estudar como funcionava áreas do cérebro. Você fala do Wesley, é bem legal o conteúdo dele. Talvez seja o único que tá indo por esse lado de conteúdo. É técnico, mas não tão chato, né? Não tão chato e vem com muita prática. E muito barato, né? A assinatura dele, acho que é R$29 só, né? É isso mesmo. É muito barato. Manual. Assim, você falou de músculo, vamos pegar aqui, meu bíceps tem um limite. Óbvio que tem, né? Eu não vou ter 1,20 m de bíceps. Exato. Se for uma doença, algum defeito, mas aí que entra o legal do cérebro. Apesar dele não ser tratado como músculo, né? Ele não é um músculo, mas ele é infinito, né? A capacidade de sinapses, a capacidade de... Como o cérebro funciona... Ele se liga, né? Tipo... Não, é surreal, cara. Se a gente olhar aqui... o computador mais poderoso do mundo ainda não vence o cérebro humano. Por quê? Porque até o mais poderoso do mundo, ele tem limite de memória e de processamentos. O nosso cérebro não tem limite. Não é tipo assim, eu aprendi 2 línguas, encheu o HD. Eu tenho que esquecer inglês para aprender espanhol. Não existe isso. Literalmente você pode aprender 10, 20 línguas. Se você quiser focar, tiver determinação naquilo, o cérebro consegue aprender 20 línguas. Tanto que tem pessoas aí no mundo aí que sabem 30, 40 línguas com uma facilidade tremenda. Então, você entender o potencial do cérebro e você entender que o maior potencial do ser humano vem do cérebro, vem do consciente emocional, quando você treina aquilo, estimula aquilo, sua cabeça não vai ficar grande, né? Que nem o cérebro. Cara, é um negócio que você pode literalmente ter um cérebro 10 vezes mais potente do mesmo tamanho. Então, ou seja, o que é difícil e dói, músculo, falando em musculatura, o cérebro não, ele entende aquilo. Eu falo que eu até tenho um vício por conhecimento, né? Lá atrás, para gastar esse vício, fui estudar, vida de tubarão, vida de dinossauro, formiga, abelha. Tudo que você perguntar. Júlia, entramos num restaurante, tinha uns quadros, e tinha tipo um quadro de insetos. E aí eu comecei a falar os insetos, eu comecei a rir sem parar. Aí minha esposa, por que você tá rindo? Eu falei, porque esse besouro é o rola bosta. Aí minha esposa, como assim?
Sim, o nome dele é Rola Bosta. Aí eu coloquei, cara, no YouTube. Apareceu. Pô, aí ela, não acredito. Então, assim, eu sei umas coisas muito inúteis. Pô, baleia. Qual a diferença da vida? Por que que, porra, baleia, Jubarte tem um parceiro a vida inteira? Porra, ficar 60, 80 anos com o mesmo parceiro. Da memória do elefante. Cara, já fui estudar tanta coisa inútil, cara, que do tipo, que é legal jogar cultura Aham. inútil na mesa. Hoje eu uso mais estrategicamente essa minha habilidade de adquirir conhecimento. Cara, mas é uma máquina mais poderosa do mundo. Então eu não vou meter o shape até final do ano por causa do físico, do fisiológico. É total mental, cara. Eu não tô com a minha esposa porque, eu era bonito, Não, cara, é mental. Eu não sou pai o que eu sou pra Julie. Tudo, cara, é mental. Então, as pessoas, e a gente já falou aqui várias vezes, né, Alex? De hard skills e soft skills. As pessoas gastam muito dinheiro com hard skills. Então, ela vai buscar complemento técnico, faculdade, pós, MBA, inglês, espanhol. Ela vai buscar muito no externo para ter uma carreira melhor, para ganhar mais. Só que o que essas pessoas estão falhando? E aí é o que eu não concluí do Thiago Fint. Ele vendeu um curso muito bom, produção do cara muito foda, só que ele está vendendo para um público que o QE é muito baixo. E esse público não investe em QE. Para eles, não, como assim? Eu vou pagar a psicanálise? Eu vou pagar a terapia? Não me interessa por isso. Você é louco. Só que o sucesso e aonde cada um chega tem a ver com o QE. Que os nossos pais, pelo ambiente, hoje eu respondi um stories falando de livre-arbítrio, de Bíblia, né? É um menino de 23 anos, ele me pergunta muito, ele conversa muito comigo, ele quer adquirir mais conhecimento. E eu gosto disso. E aí eu tava falando exatamente isso, eu falei, cara, nós somos frutos do nosso ambiente e das escolhas. Quem somos, aonde chegaremos, é fruto... O ambiente a gente não escolheu lá atrás, agora a gente escolhe. Então eu vejo muitas pessoas boas, mas eu falo, tá no ambiente errado. E aí eu como empreendedor, eu vejo, sei lá, a menina que me atende na Nespresso há 8 anos. O que você tá fazendo aqui, porra? Você podia estar ensinando atendimento, encantamento para cliente, você podia estar ensinando... Aí, sei lá, uma gerente do banco, uma ex-gerente que me atendia, falei, sei lá, 12 anos de Itaú, você podia estar ensinando o estagiário a se dar bem no banco, você poderia estar vivendo, fazendo o que você ama numa escala muito maior. Porque as pessoas acabam não enxergando isso. Está tão dentro de uma bolha, de um ambiente, que ela não enxerga esse potencial, ela não enxerga o que ela pode ser. Eu falei para minha esposa hoje, vou te passar dois perfis, que até o Ícaro já compartilhou algumas coisas, que é 2 meninas que mudaram muito, uma muito gorda meteu shape e uma muito magra meteu shape. Porque não adianta, se você não mudar o seu ambiente, se você não seguir as pessoas corretas, você não vai conseguir ir para o próximo passo, né? Ela perdeu, emagreceu muito, agora quer construção de músculo, que para a mulher é muito mais difícil, você tem que ver as meninas que conseguiram. Você vai seguir a influencer, sei lá, a Virgínia, lifestyle. Pô, a Virgínia não vai te ajudar nisso, entendeu? É outro estilo da menina, postando bolsa cara, postando a casona dela. Uma das coisas que a gente fala no desafio que eu trago pra galera é justamente isso. Hoje em dia a galera, assim, ó, eu entro às vezes no Instagram da galera, tá lá 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas seguindo. Falou, cara, você tá jogando o seu tempo totalmente fora pra essa galera que não vai te agregar nada e você não vai conseguir evoluir com isso. Então, um dos desafios é até, cara, limpa essa lista aí e deixa a galera que vai te ajudar. Por quê? Hoje é o nosso ambiente, é o Instagram. Entendeu? Se eu começar a seguir o cara que só come, só faz receita de doce, é o que eu vou querer fazer. É aquilo ali que eu vou seguir. Né? Então, assim, eu falo muito isso, cara, o ambiente realmente ele faz a diferença. Se eu quero ter um ambiente onde eu vá... Agora eu tô meio nessa neura de melhorar o sono. Eu tô vendo a importância do sono. Qual que é a única coisa que todo ser humano faz? Dormir. Tem que dormir. Não tem como. Todo mundo dorme, tem que dormir. Pô, peraí, se todo ser humano dorme, quem criou o ser humano? Por que o sono é tão importante assim? Então, assim, eu tô indo muito atrás disso e não adianta eu querer melhorar o meu sono com pessoas que estão totalmente desregradas no sono, que vão dormir tarde, acordar cedo. Mas sabe, eu já me privei muito. Alex, eu tenho a teoria da felicidade, né? Tem. Que não interessa dinheiro, não interessa a beleza. Pode ser o Brad Pitt, a Angelina Jolie, quem você quiser colocar aí no hall. Não existe felicidade se não dorme bem e não vai no banheiro todo dia. Insônia e prisão de ventre, impossível a pessoa ser feliz. Impossível ser feliz. Você vê pessoas felizes, eu vejo meu pai, eu vejo eu mais zoeira ali, eu vejo pessoas de bem com a vida.
Nem vou entrar no âmbito, dinheiro, o que que é. Cara, eu tenho certeza que dorme bem e dá uma cagadinha todo dia. Eu acho que muitas das minhas dificuldades de memória, elas Com vêm certeza. devido à privação do A sono. reparação do cérebro total é só no sono. É só no sono, Não existe exatamente. reparação. Quando você tá ativo, não existe reparação. Exatamente. Então é o que eu tenho trabalhado pra, cara, Sim. preciso melhorar. Aí meu ambiente precisa ser como? Cara, reduzido, não dá pra ficar saindo até tarde. Sim, Fora que sim. o mais importante pra mim, pra Patrícia, é a gente trazer. A Paty, eu costumo dizer que minha vida era uma antes dela e outra depois. Sim. E o casamento, pra mim, foi algo que, tipo assim, me mudou completamente, principalmente na parte de intelecto. A Paty, ela é muito estudiosa, se dedica muito, faz engenharia química. Legal. Cara, um exemplo assim pra mim, emendou a engenharia, que são 6 anos, já numa pós, praticamente 8 anos só estudando. Sim. E foi ali que eu falei, cara, peraí, eu preciso acompanhar o ritmo dela. Tô ficando de fora. São 5 anos de diferença. 5 anos, pra ela pra menos, né? Sim. Então eu tenho 35, ela tem 30. Semana que vem eu faço 36. Aí ela, cara, ela que me despertou esse lado de estudo. E ela me manda muita coisa no Instagram. Então toda hora ela tá, estuda aqui e tal, não sei o quê. Sempre me incentivando, sempre me motivando. Então, assim, hoje, praticamente tudo que eu sei é porque ela tem o dedo dela. Não tem como, sabe? Então, cara, essas rotinas que a gente tem criado é para justamente dar pro Mateus uma qualidade de vida boa, para que ele também siga isso futuramente. Sim. Para ele levar isso para a vida dele. E agora com outro bebê. Então vai ser uma outra rotina diferente. Sim. Você falou da Júlia dormir 12 horas. A gente não teve esse Mas você não fez curso, privilégio. Né? Mas você não fez. Mas faz, viu? Porque o da Carla é de 0 a 6 anos. Não é nem fazer curso. É saber da informação de novo e aplicar. Sim. A gente sabia, mas a gente não teve a gente não teve não a capacidade, mas a gente não teve a rigorosidade de falar assim, não, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que colocar a disciplina de fazer. Tanto que a Carla recomenda que pais, homens façam, porque a mãe às vezes não deixa aplicar algumas técnicas. E às vezes o bebê quer mamar, então tipo assim, vai mudar, vai dar diferença. Sim. Mas são coisas assim, eu acho que, cara, nem tudo é pra todos, né? Então a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E cara, pra mim assim, eu acho que entra um pouco do emocional. Tá tudo bem, sabe? Infelizmente, a gente não conseguiu aplicar com ele essa questão do sono. E ele não dormiu mal. Agora, graças a Deus, depois que tirou o mamar, ele tá dormindo super bem, dorme a noite toda. Mas ok, vamos aprender com esse erro. Sim, as pessoas pegam o erro e jogam no lixo e falam assim, beleza, e vou continuar seguindo minha vida aqui. Na verdade, a evolução de tudo só vem no erro, né? Não tem como. Não, que nem eu falo, né? Vendas, né, Alex? Do tipo... Tudo que a gente evoluiu de vendas veio de nãos. O cliente que assinou o contrato comigo numa venda normal e fácil não me gera aprendizados. Os que não consegui vender, e é uma pergunta muito simples, por que você não comprou de mim? Cara, todo mundo deveria fazer essa pergunta em qualquer profissão, em qualquer serviço e produto. Por causa do preço, por causa da qualidade, por causa do prazo. E ali você melhora, né? Exato. E o Alex você melhora até o seu pitch, né, bro? De venda ali, cara. Você já antecipa a objeção, exatamente, né? E eu que vendo há muito tempo, então para mim é uma coisa natural isso. Mas tem muitas pessoas que têm potencial de crescer muito e não enxergam as melhorias porque não analisam não. Partindo para finalmente, eu gosto de finalizar sempre entendendo a visão das pessoas daqui a 5 anos. O que você imagina agora, chegando mais um bebê aí, o que você imagina pessoal e profissional daqui a 5 anos? Eu acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer, em qualquer profissão, em qualquer situação, aonde eu quero estar, o que eu quero estar fazendo ou não fazendo, onde eu quero estar morando. E aquele conselho que fica registrado, né? Aquele corte no final que a gente consegue cortar e às vezes o final é o que vai longe, né? Que as pessoas conseguem compartilhar. Então, pensa em um conselho do que você tem, né, de disciplina, de esporte, família, filhos, ou seja, deixa aquela mensagem final do Cláudio que quem está acompanhando aí o podcast... Cara, assim, pensando médio prazo, né, 5 anos acho que é médio prazo, mas eu tenho como um propósito continuar ajudando as pessoas a serem mais organizadas e mais disciplinadas. Não é a minha principal profissão. Isso que eu ia falar. Não é a minha profissão. Hoje eu sou PJ, sim, né? Tenho um pouco de flexibilidade, mas trabalho numa empresa. Então, tô aqui, mas tô sendo descontado dessas horas. Mas eu entendo que isso daqui faz muito parte de um propósito, né? Eu tava vendendo o desafio
Eu fiz alguns eu fiz gratuito. E aí esse último eu falei assim, os 2 últimos eu falei, não, cara, precisa ser pago. Sim. Porque senão a galera não dá valor. Ah, sim, isso é fato. Né? E não é questão de ambos, tanto eu, porque o negócio é barato, às vezes você fala assim, poxa, tá bom, não me pagaram, então eu dou uma relaxada. Sim. Como a pessoa também para ela buscar a evolução. Ela tá ali porque ela se interessou por alguma coisa. Só que ele é extremamente barato. R$ 47,90 que eu cobrei. E assim, teve um cara que me mandou uma mensagem, falou assim, cara, você tá abrindo uma ONG? Porque é um negócio que é muito barato, você tá entregando muita coisa. Mas, de novo, eu vejo esse desafio, pode ser que mais pra frente ele vai ficar um pouco mais caro, porque a gente vai incrementando e vai colocando outros profissionais. Se continuar falando comigo, eu já vou aumentar vezes 10. A gente vai mexendo nisso daí. Era pra aumentar já. A gente vai já, não, tem cara que fala pra mim, cara, tudo que você tá entregando e o que você tá fazendo de suporte, no mínimo R$397 você conseguiria vender esse daí. Não, 497. É esse ticket que deveria ser esse treinamento, sabe? Esse desafio. E aí, assim, cara, eu vejo isso como um propósito. Então, por isso que eu vim e eu falei, cara, eu acho que vai ser bom, faz parte do que eu quero entregar, assim. Então, eu tenho minha profissão, mas o que eu aplico lá é a prática, eu trago também para ser aplicado aqui. É questão de estratégia, de como eu tenho a mentoria também, eu faço uma mentoria, tem 2 pessoas que eu tenho mentorado nessa questão. Cara, de se organizar a rotina, disciplina, porque é importante não só para a sua vida, mas para a vida quando vem uma criança. Né? Então, assim, a criança, ela precisa de rotina, a criança, ela precisa de organização. Se ela não tiver rotina, se ela não tiver organização, ela não vai saber lidar com muitas frustrações que virão lá na frente. E não sei se dá até para usar como mensagem final, mas essa é a nossa responsabilidade como os pais. Sim. A gente não se exercita só porque a gente quer meter um shape legal. Cara, 36 anos, você tá com 37 anos, eu acho que assim, a nossa fase de molecada, ela já passou, de você querer ficar saindo. Então o nosso objetivo é construir uma família sólida, né? Construir e fazer com que os nossos filhos levem isso pra frente, para outras gerações. Então a gente coloca o shape, cara, pensando lá na frente. É pensando em se acontecer qualquer coisa com a minha família. Eu vou conseguir segurar meu filho no colo para sair correndo com ele? Eu vou conseguir dar o suporte que eu preciso dar para minha esposa quando ela tá grávida? Quando ela tá grávida, quando nasce a criança, ela não pode fazer quase nada. Ela só tem 2 funções. É acordar e dar de mamar. É só isso. Então você ter a capacidade de poder dar esse auxílio como pai, como provedor, como marido. Acho que isso é o mais importante, é o que a gente deveria ter em mente, é que a academia, ela é pra gente manter um corpo saudável. A alimentação é para dar o suporte para que o nosso organismo ele consiga trabalhar a nossa memória, a nossa mentalidade, consiga trabalhar de uma maneira correta, né? E jogar menos coisa ruim para dentro do nosso corpo que vão afetar isso. Então, é pensar mais nesse lado, sabe? Pensar lá na frente. Eu gosto, uma pessoa de investimento normalmente fala, né? Longo prazo. Mas o longo prazo não é só para o investimento. Eu acho que a longo prazo é para a nossa vida também. Porque a gente não quer viver até 40, 50 anos e morrer de infarto. Não, essa é louca. A gente quer viver igual os nossos pais, 85, 90, 95 anos. Só que para você chegar aqui, eu não estou falando que vai todo mundo chegar bem aqui, você precisa ter um processo que é feito antes. A pessoa que vive hoje de lucro, de investimentos, né, de fundo imobiliário, né, que tem ali, recebe os dividendos, esses dividendos que a pessoa recebe hoje é porque ela já investiu durante um tempo. Então, se você quer viver de dividendos da sua vida lá na frente, tá bem não só para os seus filhos, mas poder ver os seus netos, você precisa começar a investir a partir de agora. Não tem dinheiro, né? Não dá pra e não que tá perdido, sabe? Eu acho que assim, as pessoas acham que, putz, já tenho 35, já tenho 40 anos, tá velho. Cara, cada um tem o seu tempo. Entende? Cada um tem o tempo que a chavinha vai virar e que você pode mudar. E o mais legal, interessante disso tudo é que é possível. É um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil. Você vai precisar demandar um pouco mais de esforço em cima daquilo. Mas é possível, sabe? Então, assim, ambiente faz total diferença. Você escolher a pessoa certa para estar do seu lado. Eu também sou o único marido da Patrícia. Esposo, né? E namorado, na verdade, que ela não teve nenhum outro namorado antes. Então, você escolher a pessoa que vai ficar com você, porque depois os filhos também vão. E você vai ficar. Hoje eu vejo meu pai e minha mãe. Minha irmã em Portugal, a gente aqui em Jundiaí.
é os dois Ele tá lá no 24 ABC? horas, eles estão lá no ABC. São os dois 24 horas por dia. Então, cara, a pessoa que tá do seu lado isso é é a fato. pessoa que você vai depois, mais pra frente, Sim, ficar sozinho ali com ela. E, cara, você saber cultivar isso, né? Cultivar a família, cultivar esses princípios, esses valores. Cara, saber liberar um pouco mais a corda pro seu filho ir fazer sim, alguma coisa que não vá prejudicar outra pessoa, mas que você também possa, quando você puxar essa cordinha, você ir lá e explicar pra ele, ensinar ele, Sim. mostrar o caminho correto dele seguir. sim. Acho Legal. que é Acho que isso, foi uma cara. mensagem que eu passaria nessa linha também. Então, assim, ficou legal. Pode parecer que fugiu do âmbito de negócios, mas no fim dá para ver que uma coisa é consequência da outra. Ou seja, Sim, disciplina, exatamente. saúde, não tem como você ser um bom marido, né? Você falou de um segundo filho chegando. Quando a Júlia não estava tão magro como eu tô agora, tinha perdido um pouco, mas mesmo assim, eu lembro que, ficar sem dormir, privação, eu lembro assim, segurando a Júlia, aquele medo de cochilar, ela escorregar. Então, assim, são várias coisas que você passa ali que se você está mais saudável, se você está mais forte, você não sofre quase nada. Então, eu achei legal esse ponto que você puxou e vai gerar ótimos cortes aí pra gente colocar nas redes, porque é o que o povo quer 1 minuto e meio, 2 minutos, que dá aquela virada de chave. Sim, e que a gente possa também servir de exemplo, né, cara? Sim. Eu acho que a gente faz isso de compartilhar justamente por causa Sim, disso. sim, sim. É o que eu disse, é o propósito, cara. Sim. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos, sabe, ajudar essa molecada Sim. que vem, que infelizmente não tem essa estrutura que a gente teve. Eu acho que já hoje, 36 anos, já dá pra falar que é um pouquinho da experiência que eu tive. Sim, sim. Ainda vou passar por muitas dificuldades, tenho certeza. Sim. Mas, cara, ajudar as pessoas que, Sim. cara, então tem essa defasagem, né? Sim. Então acho que é importante, de novo, saber que, cara, tem jeito, dá pra arrumar, dá pra consertar, nada tá perdido. Sim. Eu costumo dizer, a gente só não dá jeito pra uma coisa, é pra morte. Exatamente. O restante, cara, Sim. enquanto você tiver vida, enquanto você tiver saúde, Sim, é isso dá mesmo. dá pra trabalhar, né? É isso mesmo. Galera, esse foi o capítulo 21. Esse foi o Pais e Filhos. O exemplo arrasta e a gente deu vários exemplos aqui dos nossos pais, o que a gente faz agora, a consequência dos nossos filhos. E esse é um círculo virtuoso que todo mundo deveria buscar, que é o que vai te levar à prosperidade, qualidade de vida, tempo de qualidade, ou seja, realmente aproveitar a vida de maneira sustentável e não ter ali picos de prazer, de dopamina e depois volta pro limbo. Então, se gostou, compartilha aí, se inscreve no canal, que o que a gente quer é isso, é servir e mostrar bons exemplos para que você também consiga ter uma vida melhor, ter uma vida digna. Valeu, galera!